Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Livro Piquenique na Estrada, de Arkady Strugatsky e Boris Strugatsky. Prefácio por Ursula K. Le Guin. Parte deste prefácio foi tirada de uma resenha de Piquenique na Estrada que escrevi em 1977, o ano em que o livro foi publicado em inglês pela primeira vez. Eu queria manter um registro da reação de um leitor em uma época na qual os piores dias da censura soviética estavam frescos na memória, e romances russos intelectual e moralmente interessantes ainda tinham um glamour de coragem e ousadia. Uma época, também, em que uma resenha positiva de uma obra de ficção científica soviética nos Estados Unidos era uma declaração política pequena, mas real, já que parte da comunidade de FC norte-americana tinha se comprometido a lutar a Guerra Fria, presumindo que todo escritor que vivia atrás da cortina de ferro era um ideólogo inimigo. Esses reacionários preservaram sua pureza moral, como os reacionários fazem com frequência, não lendo, de modo que não precisassem perceber que, havia anos, escritores soviéticos vinham usando a FC para escrever, relativamente livres da ideologia do partido, sobre política, sociedade e o futuro da humanidade. A FC se presta facilmente à subversão imaginativa de qualquer status quo. Burocratas e políticos, que não podem se dar ao luxo de cultivar a imaginação, tendem a presumir que são só bobagens e armas de raios, coisas de criança. Para atrair a fúria do censor, talvez um escritor precise ser tão obviamente crítico da utopia quanto Zamyatin em Nós. Os irmãos Strugatsky não eram óbvios, e nunca, até onde vai meu conhecimento limitado, diretamente críticos das políticas do seu governo. O que eles fizeram, que na época eu achei tão admirável e ainda acho, foi escrever como se fossem indiferentes à ideologia, algo que muitos de nós, escritores nas democracias ocidentais, tínhamos dificuldade de fazer. Eles escreviam como homens livres escrevem. Piquenique na Estrada é uma história de primeiro contato com uma diferença. Alienígenas visitaram a Terra e se foram, deixando para trás diversas áreas de aterrissagem, agora chamadas de zonas, entulhadas com seu lixo. O piquenique acabou. Os ratos trocadores, cautelosos, mas curiosos, se aproximam dos pedacinhos amassados de celofane, das tampinhas cintilantes de latas de cerveja, e tentam carregá-las consigo para suas tocas. A maior parte dos escombros misteriosos é extremamente perigosa. Alguns itens se provam úteis, baterias eternas que fornecem energia para automóveis. Mas os cientistas nunca sabem se estão usando os dispositivos para seus propósitos verdadeiros ou se estão empregando, digamos assim, contadores Geiger como machados e componentes eletrônicos como piercings de nariz. Eles não conseguem entender os princípios dos artefatos, a ciência por trás deles. Um instituto internacional patrocina pesquisas. Um mercado negro próspera. Stalkers entram nas zonas proibidas, correndo o risco de vários tipos de deformações medonhas e morte, roubam objetos do lixo alienígena, tirando as coisas das zonas e vendendo-as, às vezes para o próprio instituto. Em uma história de primeiro contato tradicional, a comunicação é alcançada por viajantes espaciais corajosos e dedicados, e daí em diante resulta numa troca de conhecimento, num triunfo militar ou num grande acordo comercial. Aqui, os visitantes do espaço, se ao menos notaram nossa existência, estavam evidentemente desinteressados em comunicação. Talvez para eles fossemos selvagens, ou talvez ratos trocadores. Não houve comunicação, não pode haver nenhum entendimento. Mas o entendimento é necessário. As zonas estão afetando todos que se relacionam com elas. Corrupção e crime acompanham a exploração delas. Fugitivos são literalmente perseguidos pelo desastre. Os filhos dos Stalkers são geneticamente alterados até mal parecerem humanos. A história que se passa nessa base sombria é animada, ousada e imprevisível. O cenário parece ser a América do Norte, talvez o Canadá, mas os personagens não têm características nacionais particulares. Eles são, entretanto, individualmente vívidos e simpáticos. Mesmo o velho stalker aproveitador mais repulsivo tem uma vitalidade revoltante e amável. As relações humanas parecem reais. Não há intelectos superbrilhantes. As pessoas são comuns. Red, a figura central, é comum a ponto de ser intratável, um homem experiente e durão. A maioria dos personagens são pessoas fortes levando vidas degradantes e desencorajantes, apresentadas sem sentimentalismo e sem cinismo. A humanidade não é lisonjeada, mas não é rebaixada.
O toque dos autores é tenro, sensível a vulnerabilidades. Esse uso de pessoas comuns como personagens principais era bastante raro na FC quando o livro foi lançado, e mesmo agora o gênero cai facilmente no elitismo. Mentes superbrilhantes, talentos extraordinários, oficiais em vez da tripulação, os corredores do poder em vez da cozinha dos trabalhadores. Aqueles que querem que o gênero permaneça especializado, hard, tendem a preferir o estilo elitista. Aqueles que veem a FC simplesmente como um meio de escrever romances aceitam de bom grado a abordagem mais tolstoniana, na qual uma guerra é descrita não apenas do ponto de vista dos generais, mas também pelos olhos das donas de casa, dos prisioneiros e de rapazes de 16 anos, ou na qual uma visita alienígena é descrita não apenas pelos cientistas entendidos, mas também pelos seus efeitos nas pessoas comuns. A questão de se os seres humanos são ou serão capazes de entender toda e qualquer informação que recebermos do universo é uma questão que a maior parte da FC, surfando na onda inebriante do cientificismo, costumava responder com um sim ressonante. O escritor polonês Stanisław Lem chamava isso de o mito do nosso universalismo cognitivo. Solaris é o mais conhecido dos seus livros sobre esse tema, no qual os personagens humanos são derrotados, humilhados pelo seu fracasso em compreender mensagens ou artefatos alienígenas. Eles falharam no teste. A ideia de que a raça humana pode não despertar absolutamente nenhum interesse a uma espécie mais avançada poderia facilmente se prestar a um sarcasmo óbvio, mas o tom dos autores permanece irônico, cheio de humor e compaixão. Sua sofisticação ética e intelectual se torna clara em uma discussão brilhante, mais para o final do romance, entre um cientista e um funcionário desiludido do instituto, na qual fala-se sobre as implicações, o significado, da visita alienígena. O coração da história, porém, é um destino individual. Os protagonistas de histórias sobre ideias são marionetes, mas Red é uma boa pessoa. Nós nos importamos com ele, e tanto sua sobrevivência como sua salvação estão em risco. Esse é, afinal, um romance russo. E os Strugatsky dão um passo além na questão de Lem sobre o entendimento humano. Se o modo como a humanidade lida com o que os alienígenas deixaram para trás é um teste, ou se Red, nas terríveis cenas finais, passa por uma prova de fogo, o que, na verdade, está sendo testado. E como sabemos se passamos ou falhamos nesse teste? O que é o entendimento? A promessa final de felicidade para todos, de graça repercute com o significado político inconfundivelmente amargo. Mas o romance não pode ser reduzido a uma mera fábula de fracasso soviético, ou mesmo do fracasso do sonho científico de cognição universal. A última coisa que Red diz no livro, falando com Deus, ou para nós, é pois nunca, jamais vendi minha alma para ninguém. Ela é minha, humana. Extraia de mim o que eu desejo, pois não é possível que eu deseje algo mau. O Dr. Pillman. Provavelmente devemos considerar o Radiano de Pillman como sua primeira descoberta séria. Suponho que não. O Radiano de Pillman não é a primeira, não é séria, nem é uma descoberta propriamente dita. E de certo não é minha. O senhor deve estar brincando, doutor. O Radiano de Pillman é um conceito conhecido por qualquer estudante. Isso não me surpreende. O Radiano de Pillman foi descoberto justamente por um escolar. Infelizmente, não me recordo do nome dele. Dê uma olhada em A História da Visitação, de Setson, lá tudo é explicado em detalhes. O Radiano foi descoberto por um escolar, suas coordenadas foram publicadas por um estudante e, por alguma razão, ele ganhou meu nome. Pois é, coisas inusitadas acontecem com algumas descobertas. Dr. Pillman, o senhor poderia explicar a nossos interlocutores. Escute, meu conterrâneo, o Radiano de Pillman é uma coisa bastante simplória. Imagine que você girou o globo e começou a atirar nele com um revólver. Os buracos iam formar no globo uma suave curva. A essência do que você chamou de minha primeira descoberta séria pode se resumir a um simples fato. Todas as 6 zonas da visitação se alinham na superfície da Terra como se alguém tivesse disparado 6 tiros em nosso planeta com uma pistola posicionada em algum lugar na linha Terra-Deneb. Deneb é o alfa da constelação do Cisne, e o ponto do qual atiraram, por assim dizer, chama-se o Radiano de Pillman. Obrigado, doutor. Queridos cidadãos de Armont. Finalmente alguém explicou para a gente com toda a clareza o que significa o Radiano de Pillman. A propósito, anteontem, completaram-se 30 anos do dia da visitação. Dr. Pillman, o senhor poderia dizer a seus conterrâneos algumas palavras sobre o assunto? O que exatamente os interessa? Mas lembre-se de que eu não estava em Armont no momento do ocorrido.
Assim fica ainda mais interessante saber o que o senhor pensou quando sua cidade natal tornou-se alvo da invasão da supercivilização extraterrestre. Para ser sincero, no início achei que tinha sido um trote. Era difícil imaginar que algo semelhante pudesse acontecer com nossa pequena e velha Armond. Gobi, Newfoundland, aí tudo bem, mas Armond. Ou no entanto, no final das contas o senhor teve que acreditar. Ou no final das contas, sim. E então? De repente me ocorreu que Armond e as outras 5 zonas da visitação. Perdão, naquele momento só se sabia de 4. Todas elas formavam uma curva distinta. Eu calculei as coordenadas e enviei os dados para a Nature. E o senhor não se preocupou nem um pouco com o destino de sua cidade natal? Veja bem, na época eu já aceitava a ideia da visitação, mas me recusava a acreditar nas notícias sobre os quarteirões em chamas e os monstros que seletivamente devoravam os velhos e as crianças, bem como nas batalhas sangrentas entre os invulneráveis extraterrestres e os altamente vulneráveis, embora sempre valentes, pelotões de tanques do exército real. O senhor tem razão, nós, jornalistas, na época fizemos muita confusão. Mas voltando à ciência, a descoberta do radiano de Pillman foi a primeira, mas provavelmente não a última, de suas contribuições para os estudos da visitação. Ou foi a primeira e a última. Mas todo esse tempo o senhor sem dúvida acompanhou atentamente o andamento das pesquisas internacionais nas zonas da visitação? Sim. De vez em quando eu folheio os relatórios. O senhor quer dizer os relatórios do IICE, Instituto Internacional das Culturas Extraterrestres. Exatamente. E em sua opinião qual pode ser considerada a maior descoberta desses 30 anos? O próprio fato da visitação. Como disse, o próprio fato da visitação é a mais importante descoberta, não apenas dos últimos 30 anos, mas de toda a história da existência humana. E não importa de onde eles vieram, com qual objetivo, porque ficaram por tão pouco tempo, nem aonde foram depois. O importante é que agora a humanidade sabe sem sombra de dúvida. Não estamos sozinhos no universo. Receio que o Instituto Internacional das Culturas Extraterrestres nunca mais terá a sorte de fazer uma descoberta igualmente fundamental. Isso é realmente muito interessante, Dr. Pillman. Mas, na verdade, eu estava falando das descobertas de cunho tecnológico, as que poderiam ser utilizadas pela nossa ciência e pela tecnologia terrestre. Muitos dos cientistas mais renomados alegam que os artefatos encontrados nas zonas da visitação são capazes de mudar o rumo de toda a nossa história. Bem, eu não pertenço aos adeptos desse ponto de vista. E quanto às descobertas, não sou especialista no assunto. Mas há 2 anos o senhor é consultor da Comissão da ONU para Problemas da Visitação. Correto. Mas eu não tenho nenhuma ligação com os estudos das culturas extraterrestres. Na Comprovis, represento, juntamente com meus colegas, a comunidade científica internacional para assuntos relacionados ao controle do cumprimento das resoluções da ONU a respeito das zonas da visitação. Em resumo, zelamos para que os milagrosos artefatos extraídos nas zonas permaneçam em posse restrita do IICE. E tem mais alguém interessado nessas maravilhas? Oh sim. O senhor se refere aos Stalkers. Eu não sei do que você está falando. Aqui em Armond, chamamos assim os rapazes arrojados que arriscam o próprio pescoço ao entrar na zona e arrastam dali tudo o que conseguem achar. Isso já virou uma nova profissão. Não compreendo. Mas isso não está em nossa competência. É claro. É assunto da polícia. Mas seria interessante saber o que exatamente está em sua competência, Dr. Pillman. Existe um constante vazamento dos materiais das zonas da visitação para a posse de sujeitos e organizações irresponsáveis. E nós tratamos das consequências desse vazamento. O senhor poderia ser um pouco mais específico, Dr. Pillman? Não seria melhor a gente conversar sobre arte? Tenho certeza de que seus interlocutores estariam bastante interessados em saber minha opinião sobre a incomparável Guadi Miller. Ah, certamente. Mas queria antes terminar de falar sobre ciência. Sendo um cientista, o senhor não anseia estudar pessoalmente os tais milagres extraterrestres? Bem, o que posso dizer? Provavelmente, sim. Então, podemos esperar que os habitantes de Armond um belo dia poderão ver seu famoso conterrâneo nas ruas de sua cidade natal? Isso não é totalmente improvável. O texto contido na imagem é: Capítulo 1. Hendrik Schwartz. 23 anos, solteiro, assistente de laboratório na filial do IICE, Instituto Internacional das Culturas Extraterrestres, de Armond. Foi na véspera, estávamos no depósito. Já era tarde, fim do expediente, e eu só queria tirar o uniforme e ir direto ao Borgs encher a cara. Estava parado, à toa,
Encostado na parede com o dever cumprido e já com um cigarro prontinho na mão, estava louco para fumar. Segurei por 2 horas, mas ele ainda demorava, mexendo em suas coisas. Encheu um cofre, fechou, lacrou, e aí começou a carregar o outro. Pegava os ocos da esteira do transportador e os examinava de todos os lados, e os danados são pesados, 6,5 quilos cada um, sem brincadeira. Depois, bufando de esforço, depositava-os com cuidado na prateleira do cofre. Há muito tempo ele estava quebrando a cabeça com esses ocos, em minha opinião, sem qualquer benefício para a humanidade. Em seu lugar, eu já teria desistido há muito tempo e ido fazer alguma outra coisa pelo mesmo dinheiro. Por outro lado, pensando bem, o oco é realmente uma coisa misteriosa e até meio incompreensível, por assim dizer. Quantos deles eu já carreguei nas costas, e toda vez que vejo um fico impressionado. Não tem jeito. E eles são apenas 2 discos de cobre, paralelos, do tamanho de um pires com uns 5 milímetros de espessura, com uma distância entre eles de uns 400 milímetros. E só, não há nada entre os discos, só o vazio. Nada mesmo, só o vazio. Você pode enfiar a mão entre eles ou até a cabeça, se tiver pirado de vez e quiser tirar a prova. Vazio e vazio. Só o ar mesmo. No entanto, há algo entre os discos, está na cara que há, uma força qualquer, penso eu, pois nunca ninguém conseguiu nem apertar os discos um contra outro, nem separá-los. Não, minha gente, é difícil explicar essa coisa se você nunca a viu, pois é tão simples a sua aparência, especialmente quando você olha bem de perto e finalmente começa a acreditar em seus olhos. É a mesma coisa que descrever um copo para alguém ou, Deus me livre, um cálice. Você acaba mexendo os dedos no ar e xingando o mundo todo num completo desânimo. Pois bem, acho que vocês entenderam. E quem não entendeu que leia os relatórios do ICE, em qualquer edição tem artigos sobre o oco com fotos. Resumindo, Kirill estava enrolado com os ocos havia quase 1 ano. E eu estou designado a ele desde o início e até hoje não entendo o que é que ele quer com eles. E, para falar a verdade, nem estou muito interessado nisso. Deixe que ele primeiro entenda tudo na sua cabeça, e aí, quem sabe, eu vá ouvir o que ele tem a dizer. Por enquanto, só sei de uma coisa. Ele está obcecado, custe o que custar, a desmontar um oco, queimá-lo com ácidos, esmagar na prensa, derreter numa fornalha, e só então vai sossegar, ganhar famas e honras, com toda a ciência mundial transbordando de felicidade. Mas no momento, conforme eu vejo, ainda há muito chão pela frente. Até agora ele não conseguiu nada, apenas se acabou, ficou pálido e calado, e seus olhos ganharam o aspecto de um cão sem dono, até lacrimejantes. Se ele fosse qualquer outro cara, eu o embebedaria até apagar e depois o levaria a uma boa puta para que ela desse um trato nele. E na manhã seguinte faria tudo de novo, eu o embebedaria e de novo levaria a uma puta. Assim, ele logo ficaria novinho em folha, pronto para o que viesse. Só que, no caso do Kirill, esse remédio não serve, nem adianta tentar, ele é outro tipo de gente. Então, lá estávamos nós no depósito, eu observando o aspecto abatido dele, com olheiras embaixo dos olhos, e, de repente, uma enorme pena tomou conta de mim, e foi aí que eu me decidi. Na verdade, nem foi minha intenção, e sim como se alguma força tivesse mexido minha boca por mim. Escuta, Kirill, disse eu. Naquele momento, ele segurava o último oco nas mãos, como se quisesse se enfiar inteirinho dentro daquele negócio. Escuta, Kirill, disse eu. E se você tivesse um oco recheado, hein? Um oco recheado? Repetiu ele, franzindo a festa, como se eu falasse grego. Isso mesmo, continuei. Ou um oco, essa geringonça eletromagnética, ou seja lá como for que vocês o chamam, este seu objeto 77B. Só que com uma gosma dentro, meio azul. Eu percebi que ele começou a compreender. Levantou os olhos e me lançou um olhar, encarando. Aí, reparei que no fundo de seus olhos, atrás daquele rosto abatido, começou a brilhar uma luzinha, como ele gostava de dizer. Espera, disse ele, recheado? Exatamente assim como este, mas recheado? É isso mesmo. Onde está? Pronto, meu Kirill estava curado, pronto para outra. Vamos fumar lá fora, propus. Ele na hora guardou no cofre o oco que segurava na mão, trancou-o com 3 voltas e meia, e fomos ao laboratório. Por um oco vazio o Ernest me descolava 400 pratas na mão, mas por um recheado eu esfolaria esse safado. Mas, acredite se puder, nem pensei nisso no momento, pois o Kirill simplesmente renasceu e ficou todo empolgado, desceu a escada de 4 em 4 degraus,
nem me deixou fumar. Resumindo, contei para ele como era o negócio, onde estava e como seria melhor para chegar até ele. Kiryu imediatamente tirou o mapa, achou a garagem, pôs o dedo sobre ela e olhou para mim. Ele logo entendeu tudo sobre mim. É claro, era impossível não entender. Mas quem poderia imaginar? Disse ele sorrindo. Então, temos que ir lá. Vamos amanhã de manhã. Às 9 horas reservarei os passes de entrada e a galocha e às 10 sairemos. Combinado. Combinado, respondi. E quem é o terceiro? Para que um terceiro? Ah, não, disse eu. Isso não é um piquenique com garotas. E se algo te acontecer? É a zona, falei. Tem que seguir as instruções. Ele deu uma risadinha, encolheu os ombros. Como quiser. Você é quem sabe melhor. E como não saberia? Estava claro que ele tentava ser generoso, esforçando-se comigo, pois 3 pessoas já seria demais. Nós 2 daríamos um pulo lá de mansinho, ninguém saberia de nada. Mas eu sabia que os funcionários do instituto não vão para a zona em 2. Havia regras sobre isso. 2 trabalhavam e o terceiro observava. Se alguém perguntasse, esse terceiro relataria tudo o que tivesse ocorrido. Por mim, eu levaria o Austin, disse Kiryu. Mas você, provavelmente, não iria querer. Ou pode ser. O Austin não, recusei. Qualquer um, menos ele. O Austin você leva na próxima vez. Austin era um bom cara, com coragem e medo na proporção certa, mas a meu ver ele já estava marcado. Não dava para explicar isso para Kiryu, mas eu entendia. O sujeito dava a acreditar que já conhecia a zona e que a compreendia por completo, o que significava então que não ia durar muito. Que seja, só não quero estar por perto. Então tá, aceitou Kiryu. E o Tender? Tender era o segundo assistente dele. Homem de bem, tranquilo. É um pouco velho. E tem filhos. Não tem problema. Ele já foi para a zona. Tudo bem, concordei. O que seja o Tender. Então ele ficou estudando o mapa, e eu corri direto para o Borgs, pois estava verde de fome e com a garganta queimando de seca. Pois bem, no dia seguinte, eu cheguei ao instituto às 9, como sempre, e apresentei o crachá. Na catraca estava aquele retardado do sargento em quem eu dei uma surra no ano passado, quando ele, bêbado, mexeu com a Guta. Olá, ruivo, disse para mim. Estão te procurando pelo instituto inteiro. Não sou nenhum ruivo para você, retruquei. Não sou seu amigo, seu varapau sueco. Meu Deus, ruivo. Continuou ele atônito. Mas é que todo mundo te chama assim. Eu fico nervoso antes de ir à zona, ainda mais estando sóbrio, então eu o agarrei pela farda e expliquei-lhe com todos os pormenores quem ele era na vida e por que saiu assim de sua mãe. Ele desistiu e me devolveu o crachá, já sem gracinhas. Hedrix Schwartz, recomeçou ele em tom oficial. O senhor deve se apresentar ao chefe de segurança, Capitão Herzog. É isso aí, aprovei. Assim está melhor. Aprenda, sargento, se quiser se tornar um tenente. Fiquei cismado. Que novidade era essa? Que diabos o capitão Herzog queria de mim em pleno horário de expediente? Bem, fui até ele. Seu gabinete ficava no 3º andar, uma sala boa, com grades nas janelas iguais às da polícia. O próprio Willie estava sentado à mesa, puxando seu cachimbo e produzindo a papelada na máquina de escrever. No canto da sala havia um sargento novato, que eu não conhecia. No nosso instituto há mais sargentos que numa divisão militar inteira, e todos são bem nutridos, com bochechas cor-de-rosa e cheios de saúde. Eles não precisam ir à zona e tampouco lhes importa a paz mundial. Bom dia, disse eu. O senhor me chamou, senhor capitão? Willie olhou através de mim, como que para um lugar vazio, afastou a máquina, pegou um dossiê grosso e começou a folheá-lo. Você é Hedrix Schwartz? Perguntou. Ele mesmo, respondi, tentando conter o sorriso, pois era muito engraçado. Mal consegui reprimir uma risadinha nervosa. Há quanto tempo o senhor trabalha no instituto? Há 2 anos e pouco. Estado civil? Sou sozinho, falei. Sou órfão. Aí ele se virou na direção do sargento e disse em tom de ordem. Sargento Lumer, vá até o arquivo e traga para mim o dossiê número 150. O sargento prestou continência e sumiu. Willie fechou a pasta e dirigiu-se a mim com um ar soturno. Voltou aos velhos hábitos de novo? Quais velhos hábitos? Não estou entendendo. Você me entendeu bem. Novamente recebi uma papelada a seu respeito. Sujou, pensei. E de onde veio esse material? Ele fechou a cara e começou a bater com o cachimbo no cinzeiro, impaciente. Ou isso não lhe diz respeito, disse ele.
Eu te aviso em nome de nossa velha amizade. Largue esse negócio, largue já. Pois, se te pegarem pela segunda vez, você não vai se safar com apenas 6 meses. Será demitido da instituição na hora e perderá o emprego para sempre. Entende? Sim, senhor, eu entendo. Só não entendo quem foi o filho da mãe que me dedurou. Mas ele novamente ficou com aquele olhar vazio. Pegou o cachimbo e voltou à sua pasta. Isso porque o sargento Lumer tinha voltado com o dossiê 150. Obrigado, Schwartz, disse o capitão Willy Herzog, também conhecido como Porcão. Isso é tudo que eu tinha que esclarecer. O senhor está dispensado. Então, eu fui para o vestiário, vesti o uniforme, acendi o cigarro, tudo sem parar de pensar de onde tinha vindo aquela caguetagem. Se fosse do instituto, seria tudo mentira, pois ninguém lá sabia nada sobre mim, não tinham como saber. E se chegasse uma intimação da polícia? Daria na mesma. O que eles podiam saber além dos velhos casos? Será que pegaram o abutre? Esse canalha afundaria qualquer um só para se safar. Mas o abutre também já não sabia mais nada de mim. Eu quebrei a cabeça pensando e não me veio nada de útil. Aí, resolvi desencanar. Pois já havia 3 meses que eu tinha ido à zona pela última vez, já tinha vendido toda a mercadoria e já tinha gastado quase toda a grana. Não me pegaram em flagrante e agora já não tinham mesmo como me pegar. Sou safo. Eu já estava subindo a escada quando me veio um baque na cabeça, e tão forte que precisei voltar ao vestiário, sentar e fumar de novo. Acontece que eu não podia ir à zona naquele dia. Nem no dia seguinte, nem depois. Significava que eu novamente estava na mira daqueles safados da delegacia, que eles ainda se lembravam de mim, e, se por acaso tivessem esquecido, alguém tinha ajudado a recordar. E agora já não importava quem era, pois nenhum stalker, salvo-se completamente pirado, chegaria a 1 quilômetro da zona sabendo que estava sendo observado. Agora eu precisava me esconder no buraco mais profundo possível. Que zona? Do que vocês estão falando? Eu não vou lá há meses, nem com passe de permissão. Porque querem caluniar um honesto assistente de laboratório. Após ponderar tudo, eu até senti um alívio por não precisar mais ir à zona naquele dia. Mas como contaria a notícia para Kirill de um jeito delicado? Fui direto ao ponto. Não irei à zona. Há algo mais em que posso servi-lo. Primeiro, ele nitidamente arregalou os olhos, mas depois provavelmente a ficha caiu, e ele me puxou pelo braço até sua salinha. Me fez sentar em sua mesa enquanto ele mesmo se acomodou no peitoril da janela. Fumamos em silêncio. Então ele começou bem de mansinho. Aconteceu alguma coisa, Red? Perguntou ele. O que eu poderia dizer? Oh, nada, disse. Está tudo bem. Ontem perdi 20 pratas no pôquer. Aquele nona sabe mesmo jogar, o safado. Espera aí, interrompeu. Por acaso você mudou de ideia? Eu até pigarreei com atenção. Eu não posso, disse por entre os dentes. Está proibido para mim, compreende? Agora há pouco o Herzog me interrompeu. Ele amoleceu, e seus olhos voltaram a ficar tristes como os de um poodle doente. Engoliu em seco, acendeu um cigarro novo com a bituca antiga e disse baixinho. Você pode acreditar em mim, Red. Eu não disse uma palavra a ninguém. Relaxe, disse eu. Não estamos falando de você. Eu nem conversei ainda com o tender. Encomendei o passe para ele sem perguntar se iria. Eu fumava calado. Era tragicômico. Ele realmente não entendia nada. E o que o Herzog te disse? Oh, nada de especial, respondi. Alguém me dedurou. Só isso. Ele me olhou de um jeito estranho. Pulou do peitoril e começou a andar pela salinha, para lá e para cá. Andava em círculos pela sala, e eu soprando fumaça, quieto. Tinha pena dele, é claro, mas também era lastimável ver tudo acontecer de um jeito tão idiota. Que belo tratamento para a melancolia foi o meu. E de quem era a culpa? Minha, é claro, eu fui o culpado. Prometi doce para uma criança, só que os doces estão em um esconderijo e guardados por titios malvados. De repente ele parou de rodar, olhou para mim de soslaio e disse meio sem jeito. Escuta, Red, quanto pode custar o oco recheado? Primeiro não entendi. Pensei que ele imaginava comprá-lo em algum lugar. Só que onde se poderia comprar uma coisa dessas, especialmente levando-se em consideração que poderia existir apenas um desses no mundo inteiro? Isso sem contar que ele não teria dinheiro suficiente. De onde ele teria dinheiro? Ele, um pesquisador estrangeiro, e ainda por cima russo. De repente, como se um raio caísse em minha cabeça, entendi. Será que ele, cretino, pensou que eu tinha inventado toda aquela lenga-lenga por causa da grana? Mas que canalha, pensei. Quem você acha que eu sou?
Eu já ia abrir a boca e dizer tudo o que pensava sobre ele, mas me contive. Pois, realmente, o que ele deveria pensar sobre mim? Um stalker é sempre um stalker. Só pensa em cifrões, e quanto mais, melhor, vende sua vida em troca da grana. Era isso aí. Ontem eu lancei a isca e hoje estou puxando a linha para aumentar o preço. Perdi a fala com tais pensamentos, enquanto ele olhava fixamente para mim. E nesse olhar eu percebia nem tanto desprezo, mas até mesmo certa compreensão. Então lhe expliquei com toda a calma. Ninguém nunca foi até a garagem com uma permissão. Não há rota traçada até lá, você sabe disso. Agora pense comigo, voltaríamos, e nosso amigo Tender começaria a se gabar, dizendo que a gente tinha dado um pulinho na garagem, pego o que era preciso e voltado, como se tivesse sido uma simples ida ao depósito. E todos então entenderiam que nós sabíamos com antecedência o que estávamos procurando. E isso significaria que tínhamos sido orientados. Não há necessidade de comentar quem de nós três teria sido esse orientador. Compreende como isso tudo cheira mal para mim. Terminei minha fala e ficamos em silêncio, encarando um ao outro. De repente, ele bateu palmas, esfregou as mãos uma na outra e assim, todo animadinho, declarou: Está bem, não faz mal. Eu te entendo, Red, e não posso julgá-lo. Eu mesmo vou. Tomara que nada aconteça. Não é minha primeira vez. Esticou o mapa no peitoril, apoiou as mãos curvando-se em cima dele, e toda a sua braveza desapareceu num instante. Escutei-o balbuciando. 120 metros. Pelo menos 122. E ainda os que temos dentro da garagem. Não vou levar o Tender. Red, o que você acha? Talvez seja melhor não chamar o Tender. Ele tem 2 filhos para criar. Eles não deixariam você ir sozinho, disse eu. Vão deixar, sim. Continuava a balbuciar. Conheço todos os sargentos. E os tenentes? Droga, não gosto muito daqueles caminhões lá. Há 13 anos parados ao ar livre e continuam novinhos em folha. E 20 passos ao lado um tanque completamente enferrujado, até com buracos, enquanto aqueles parecem ter acabado de sair da fábrica. Ah, essa zona, vou te dizer. Ele levantou a cabeça e fitou a janela. Fiz o mesmo. Os vidros das nossas janelas são grossos e contêm chumbo. Atrás deles está a zona, nossa querida, tão perto, ao alcance do braço, completamente visível do 13º andar. Quando se olha para ela, só se percebe um terreno normal banhado pelos raios do sol como qualquer outro lugar na Terra. Aparentemente nada mudou lá, tudo permanece como era 13 anos atrás. Se meu falecido pai olhasse aquilo, não repararia em nada especial. Talvez perguntasse por que a chaminé da fábrica estava apagada, se seria por causa de uma greve. O minério amarelado, agregado em cones, regeneradores refletindo o sol, e trilhos e mais trilhos, uma locomotiva com plataformas. Resumindo, uma paisagem industrial, só que sem pessoas. Nem mortos, nem vivos. E lá estava a garagem, um apêndice cinza e comprido com os portões escancarados, e, no pátio asfaltado, os caminhões. Há 13 anos estão parados, e nada lhes acontece. Kiryu sacou bem os caminhões, garoto esperto. Deus o livre de passar por entre eles, tem que contornar pelos lados. Havia lá uma fresta no asfalto, se ainda não foi coberta pela erva daninha. 122 metros, de onde ele contava. Ah, sim, deve ser da última estaca. Está certo, dali não daria mais que isso. Pois é, os CDFS do Instituto até que estavam se adiantando aos poucos. Já haviam puxado a rota até o penhasco, e como fizeram isso habilmente. Eis ali aquele barranco onde Lesma bateu as botas, apenas a 2 metros da trilha deles. Não por acaso o ossudo disse a Lesma: mantenha-se longe dos barrancos, sua besta, pois não haverá o que enterrar. Dito e feito, não houve nada para enterrar. Com a zona é assim, voltou com mercadoria, milagre, voltou vivo, sorte. Foi ferido a bala pela patrulha, que bênção, e o resto é destino. Naquele momento, eu olhei para Kiryu e percebi que ele estava me observando de soslaio. E houve algo em sua expressão que me fez mudar de ideia de novo. Que se danem todos eles, pensei. O que aqueles safados poderiam me fazer? Kiryu já não precisava falar nada, mas ele falou. Assistente Schwartz, falou ele. Recebi de fontes oficiais, repito, oficiais, a informação de que uma averiguação da garagem talvez pudesse proporcionar um grande benefício à ciência. Proponho examinar a garagem e garanto um bônus salarial. E ele abriu um sorriso, como se fosse uma flor desabrochando. E quais exatamente seriam essas fontes oficiais? Perguntei,
sorrindo também como um idiota. São fontes confidenciais, respondeu. Mas para o senhor posso revelar. Aí ele parou de sorrir e franziu o senho. Digamos que tenha vindo do Dr. Douglas. Retruquei. Do Dr. Douglas. E quem é esse tal Dr. Douglas? Sam Douglas, disse ele secamente. Morreu no ano passado. Senti arrepios. Diabos! Quem é que fala dessas coisas antes da saída? Com esse CDFS não adianta ensinar, não entendem mesmo. Esmaguei a bituca no cinzeiro e disse. Então tá. Cadê o tender? Quanto tempo vamos esperar por ele? Nenhum de nós tocou mais no assunto. Kirill ligou para a PPS para reservar a galocha flutuante, enquanto eu pegava o mapa para ver o que eles tinham desenhado ali. Até que estava bem produzido, tudo em ordem. Com uma imagem fotográfica de cima ampliada muitas vezes, dava até mesmo para ver o relevo do pneu jogado perto do portão da garagem. Se meus companheiros de ofício pudessem ter um desses. Por outro lado, ele de pouco adiantava à noite, quando você se arrastava, com o traseiro para o céu, e mal enxergava as próprias mãos no escuro. Chegou o tender, enrubescido e ofegante. A filha dele havia adoecido, e ele foi atrás de um médico. Pediu desculpas pelo atraso e a gente já veio com a surpresa. Você tem que ir à zona. No início ele até se esqueceu de bufar, coitado. Como assim ir à zona? Disse. E por que eu? Ao ouvir, porém, sobre o bônus salarial e que Red Schwartz também iria, recompôs-se e voltou a respirar. Resumindo, descemos ao boudoir, Kirill trouxe as autorizações, nós as apresentamos ao sargento de plantão e ele nos entregou os trajes de proteção. Aí está uma coisa útil. Se fosse pintado em alguma cor mais adequada do que vermelho, qualquer stalker, sem piscar, daria 500 pratas por um desses. Eu há tempos havia jurado dar um jeito de conseguir um para mim, sem falta. À primeira vista, ele não parece ter nada de especial, tipo um traje de mergulhador com capacete e uma grande janela à frente do rosto. Talvez nem seja de mergulhador, e sim de piloto de avião a jato ou de astronauta. Leve, confortável, não aperta em lugar algum e não te faz transpirar no calor. Em um desses dá até para atravessar o fogo, e nenhum gás consegue penetrá-lo. Dizem que é até a prova de balas. É claro que fogo, bala ou gás lacrimogêneo são coisas terrestres, humanas. Na zona não existe nada disso e não é disso que você deve ter medo lá. Em poucas palavras, o pessoal morre bonitinho lá, mesmo com trajes especiais. Se bem que sem eles provavelmente morreria ainda mais gente. Convenhamos, do pólen ardente esses trajes protegem 100%. E também do cuspe da couve do diabo, bom. Vestimos os trajes. Eu peguei umas porcas de um saquinho e passei-as para o bolso peitoral, depois atravessamos o pátio interno do instituto em direção à zona. Era um tipo de tradição entre eles, que todos pudessem observar. Eis que marcham os heróis da ciência, depositando em prol da humanidade a própria vida no altar da ciência, do conhecimento e do Espírito Santo. Amém. E foi isso mesmo, de todas as janelas até o 15º andar saíam caras cheias de compaixão, só faltava abanarem lenços e a orquestra tocar. Acelera o passo, disse eu ao tender. Encolhe o bucho, seu fracote. A humanidade agradecida não te esquecerá. Ele olhou para mim, e eu percebi que o cara não estava a fim de brincadeiras. Estava certo. Que brincadeira, aos diabos. Mas, quando você está prestes a entrar na zona, só há 2 jeitos, ou chorar ou gracejar, e eu nunca chorei na vida. Lancei um olhar para Kirill. Ele estava se segurando bem, apenas os lábios se mexiam como se estivesse rezando. Tá rezando? Perguntei. Reze mesmo. Quanto mais para dentro da zona, é mais perto do céu. O quê? Ele não entendeu. Reza. Gritei. Os stalkers vão direto para o paraíso. E, de repente, ele me deu uma tapinha nas costas, do tipo, não tenha medo, eu estou aqui, e se algo der errado, bem, só morremos uma vez. Pois é, ele era um cara engraçado. Entregamos os crachás ao último sargento, dessa vez, excepcionalmente, era um que eu conhecia. O pai dele vendia grades funerárias em Rexópolis. A galocha já estava esperando. O pessoal do PPS a havia estacionado bem na frente da portaria. E todos já estavam lá. A ambulância, os bombeiros e nossos destemidos guardas salva-vidas, um bando de vagabundos bem nutridos com seu helicóptero. Ficava cheio só de olhar para eles. Subimos na galocha, Kirill pegou o leme e se dirigiu a mim. Então, Red, às suas ordens. Eu, sem pressa, abri o zíper do casaco, saquei o cantil, dei um gole, atarrachei a tampinha e guardei-o de volta no bolso.
Não consigo partir sem isso. Tantas vezes já fui para a zona, mas não posso sem isso. E os dois me observavam, esperando. Bem, disse, não ofereço a vocês, pois é a primeira vez que vamos juntos, e não sei como reagem ao álcool. O esquema será o seguinte: tudo o que eu mandar será executado imediatamente e sem discussão. Se alguém se atrapalhar ou começar a fazer perguntas, vai apanhar sem aviso prévio. E onde pegar, pegou, já peço desculpas. Por exemplo, se eu disser para você, tender, plantar bananeira e andar com as mãos, nesse mesmo instante você deve levantar esse seu traseiro gordo e fazer o que foi dito. E se não o fizer, provavelmente não verá sua filhinha doente nunca mais. Você entendeu? Vou fazer o possível para que a veja de novo. Só não se esqueça de dar as ordens, Red. Soltou Tender todo vermelho e com voz rouca, ensopado de suor. Eu andaria com os dentes se fosse preciso, não sou novato. Ambos são novatos para mim, disse eu. Quanto às ordens, fique tranquilo, não me esquecerei de dá-las. A propósito, você sabe dirigir a galocha? Sabe, sim, afirmou Kirill. E dirige bem. Então tá, aceitei. Que Deus nos ajude. Baixar as viseiras. Velocidade lenta à frente, altura de 3 metros. Parada no marco 27. Kirill subiu a galocha para 3 metros, deu marcha lenta à frente, enquanto eu virava a cabeça sutilmente e soprava o azar pelo ombro esquerdo. Vi então os guardas salva-vidas entrando em seu helicóptero, os bombeiros em posição de sentido e o tenente na soleira da guarita prestando continência, aquele idiota. E, por cima de todos eles, um cartaz antigo e desbotado em que se lia bem-vindos, senhores visitantes. Tender já se aprontava para dar adeus a eles, mas eu lhe dei uma cotovelada tão forte que ele logo se esqueceu dessas cerimônias. Vai se catar com seu adeus. Vou te mostrar a despedida, seu bundão. Bem, flutuamos. À direita estava o instituto, à esquerda, o quarteirão pestilento, e nós no meio, avançando de marco em marco. Há quanto tempo ninguém andava a pé ou de carro por aquela rua? O asfalto estava todo trincado com o mato crescendo nas frestas. Mas aquele ainda era nosso matinho, terrestre. Já na calçada do lado esquerdo proliferava uma erva preta e espinhosa, e por ela se percebia como a zona fazia sua demarcação, pois os espinhos negros marcavam a linha da calçada, como se tivessem sido cortados à foice. Convenhamos, aqueles visitantes eram gente correta. Fizeram muita sujeira, é verdade, mas definiram um claro limite para ela. Nem o pólen ardente passava da zona para o nosso lado, jamais, embora parecesse voar à mercê do vento. As casas no quarteirão pestilento eram desbotadas e mortas, porém quase todas as janelas estavam inteiras, só um pouco sujas, e, portanto, pareciam meio opacas. Mas à noite, quando você se arrastava ao lado delas, dava para ver muito bem algo reluzir por dentro, como se álcool estivesse queimando em chamas pequenas e azuladas. Era caldo da bruxa exalando dos porões. De resto, parecia um quarteirão como qualquer outro. As casas normais precisavam de uma reforma, é verdade, mas nada de especial, só não se viam pessoas. Naquele prédio de tijolos, aliás, morava nosso professor de aritmética, vulgo vírgula. Era um chato e perdedor. A segunda mulher o havia abandonado logo antes da visitação, e a filha tinha catarata, a gente zoava ela até fazê-la chorar. Quando começou o pânico, ele correu, junto com os outros, até a ponte, apenas com a roupa de baixo, todos os 6 quilômetros sem descanso. Depois ficou doente daquela sarna por muito tempo. Sua pele descamou e as unhas caíram. Quase todos que moravam naquele quarteirão adoeceram, por isso foi apelidado de pestilento. Alguns morreram, na maior parte os velhos, mas nem todos. A meu ver, não foi aquela sarna a causa da morte deles, e sim o medo. Havia muito medo. Naqueles 3 quarteirões pessoas ficaram cegas. E agora esses quarteirões são chamados pela ordem de primeiro cego, segundo cego. Não é que tenham ficado completamente cegas, é que ficaram como toupeiras. Dizem, aliás, que não foi por causa de clarão algum, embora houvesse desses também, mas sim por um barulho ensurdecedor. Dizem que ressoou um estrondo tão forte que os cegou na hora. Os médicos explicavam para eles que essas coisas não existiam e que tinham que se esforçar para recordar corretamente. Que nada, continuavam a repetir. Foi um trovão estrondoso e ficamos cegos. Só que ninguém além deles tinha ouvido aquele estrondo. Já aqui parece que nada aconteceu. Eis o quiosque de vidro, inteirinho. Um carrinho de bebê ao lado do portão, até a roupinha dentro está limpa. Somente as antenas entregam,
Criaram uma cabeleira que até parece enrosco de rio. Nossos CDFS do Instituto há tempos estudam aquilo. É curioso para eles examinar aquele enrosco que não aparece em nenhum outro lugar, apenas no quarteirão pestilento, e só nas antenas. E o mais notável exemplar está aí, do lado, logo abaixo da janela. No ano passado, tiveram a ideia. Desceram do helicóptero uma âncora presa a um cabo de aço e fisgaram um enrosco daqueles. Mal começaram a puxá-lo, de repente, SSSS. SSSS. Olharam e viram a antena toda cheia de fumaça, a âncora também, e já estava pegando também no cabo. Não era uma fumaça qualquer, soltava um chiado feito cascavel pronta para dar o bote. Pois bem, o piloto, esquecendo-se de suas obrigações de tenente, logo entendeu a situação, soltou o cabo e se mandou. Até hoje o cabo está ali pendurado, quase tocando o solo e todo coberto daquela cabeleira. Assim, devagarzinho, chegamos até o fim da rua, na esquina. Kiryu olhou para mim, dobrar. Fiz um sinal, o mais lento possível. A galocha virou e começou a avançar bem devagar acima dos últimos metros de terra humana. A calçada se aproximava cada vez mais, e logo a sombra do veículo caiu nos espinhos negros. Pronto, estávamos na zona. Imediatamente senti arrepios. Toda vez eu o sinto e até hoje não sei direito. Será a zona que me pega assim ou são os nervos agindo para cima do stalker? E toda vez penso que, quando voltar, preciso perguntar sem falta se os outros também sentem o mesmo, mas toda vez me esqueço disso. Bem, flutuamos por cima das antigas hortas, o motor zumbia em um tom baixo, monótono e calmo. Claro, ele não precisa se preocupar, a ele nada acontecerá. E aí, subitamente, o tender surtou. Mal chegamos ao primeiro marco, ele soltou a fala. Exatamente como os novatos que surtam na zona, dentes batendo, coração disparado, mal lembrando quem ele era, morrendo de vergonha e mesmo assim não conseguindo parar. Acho que isso os pega como se fosse diarreia. Não depende da pessoa, a coisa só vaza e vaza, sem controle algum. Qualquer assunto, não importa. Um começa a admirar a paisagem, o outro vem apresentar suas ideias sobre o além. E por vezes saía alguma coisa que não tinha nada a ver, como o tender naquela hora. Começou a elogiar o terno novo, e não conseguia parar de falar. Sobre o quanto tinha pagado por aquela coisa, sobre como a lã era fina e sobre como o costureiro havia trocado os botões. Cale a boca, mandei. Ele lançou para mim um olhar triste, remexeu os lábios e recomeçou, falando sobre quanta seda havia sido usada para o forro. Enquanto isso, as hortas acabaram, e começou o terreno baldio, barrento, onde antes havia o lixão da cidade, e eu senti um vento leve. Um minuto não havia nada, e, de repente, começaram redemoinhos de poeira, e achei que tinha ouvido um barulho. Cale-se, imbecil. Eu disse ao tender. Não adiantou, não conseguia parar. Agora já falava até do bicho da zeda. Então desculpe, mas eu tinha avisado. Pare, disse eu ao Kiryu. Ele freou imediatamente. Ótima reação, parabéns. Agarrei o tender pelo braço, virei-o para mim e dei-lhe uma bela bofetada na cara. O infeliz bateu o nariz contra o visor da máscara e calou-se. E logo que ele se calou, eu ouvi, TRRR, TRRR, TRRR. Kiryu olhou para mim, dentes cerrados, boca retorcida. Eu fiz um sinal. Pare, pare pelo amor de Deus, não se mexa. Mas ele também ouvia aquele ruído, e como todos os novatos, sentia o impulso de agir, fazer alguma coisa. Marcha ré? Sussurrou ele. Sacudi a cabeça em desespero. Ameacei com o punho na frente do capacete dele para que ficasse quieto. Santa paciência. Juro, com esses novatos não se sabe para onde olhar, observar o campo ou vigiá-los. Mas, de repente, me esqueci de tudo, pois por cima do monte do lixo, acima dos vidros quebrados e de trapos sujos, começou um tremor, uma vibração como uma névoa de ar quente ao meio-dia acima de um telhado de ferro. Aquilo se arrastou pela colina e começou a avançar na nossa direção, cada vez mais perto. Aí parou na altura do nosso marco, permaneceu parado por uns 30 segundos, ou essa foi a minha impressão, e se desviou no sentido do campo, para trás dos arbustos, das cercas podres, para o cemitério de carros velhos. Que eles vão para o inferno, esses CDFS de 4 olhos que tiveram a grande ideia de traçar o caminho ao lado do barranco. E eu também não sou muito melhor. Para onde tinha olhado enquanto admirava o mapa deles, sua besta. Vamos em frente, marcha lenta, disse eu ao Kiryu. E o que é que foi aquilo? Sei lá eu. Foi e passou, graças a Deus. E fique de bico fechado.
Por favor. Pois você agora não é mais um ser humano, entendeu? Você, por ora, é uma máquina, minha alavanca, apenas uma engrenagem. E aí eu me peguei no ato. Parecia que eu mesmo estava tendo um ataque de diarreia verbal. Basta, cortei. Nenhuma palavra a mais. Se pelo menos pudesse dar um gole naquela hora. Tirar o cantil do bolso do casaco, desatarrachar a tampinha e devagar, sem pressa, encostar o gargalo nos dentes de baixo, depois inclinar a cabeça para que o álcool sozinho fluísse para o fundo da garganta e queimasse e ardesse lá até lágrimas saírem. E depois balançar o cantil e dar mais um. Vou lhes dizer uma coisa, esses escafandros são uma porcaria. Vivi muito bem sem eles e agora tenho que aguentar tudo isso sem um gole sequer. Mas chega disso. O vento parecia se acalmar, e nada de estranho se ouvia ao redor, apenas o motor continuava a zumbir calmo e até sonolento. O sol, o calor. Uma névoa de ar quente por cima da garagem. Aparentemente tudo estava tranquilo, os marcos passavam um após o outro. Tender estava calado, Kiryu estava quieto, já começaram a se encaixar, esses novatos. Ânimo, rapaziada, na zona também se pode respirar, se você souber como. Nós nos aproximamos do marco 27. Kiryu olhou para mim, fiz sinal de positivo e nossa galocha parou. A brincadeira tinha acabado, e a coisa estava séria. Agora, o mais importante era manter a calma. Não tínhamos pressa nenhuma, não havia vento e a visibilidade estava perfeita. Tudo parecia estar na palma da mão. Eis ali o barranco que acabou com Lesma. Dava para ver algo misturado lá, talvez fosse o resto dos trapos dele. Ele era um imprestável, que Deus o perdoe, ganancioso, burro, sujo, típico da gentalha que se envolvia com o abutre. São caras assim que o abutre Barbridge enxergava a 1 quilômetro de distância. A zona, porém, não pergunta se você é um homem bom ou um canalha, e acontece que temos que te agradecer, Lesma. Pois embora fosse um idiota e ninguém se lembrasse de seu nome, foi você que acabou mostrando para as pessoas onde não se devia pisar. Pois bem, agora seria bom se a gente chegasse até o asfalto. O asfalto é liso, dava para ver tudo melhor, e aquela velha frestinha estava lá. Eu só não estava gostando daqueles morrinhos. Se prosseguíssemos em linha reta, precisaríamos passar exatamente por entre eles. E eles lá, aguardando, até parecia que sorriam. Não, minha gente, eu não vou passar entre vocês, pensei. O segundo lema do Stalker, ou à direita ou à esquerda tudo deve ser limpo na extensão de 100 passos. Pelo montinho esquerdo, porém, dava para passar. Não se sabe o que está por trás dele, no mapa não parecia nada de especial, mas quem acreditava em mapas? Escuta, Red, sussurrou Kiryu. E se a gente pular? 20 metros para cima e de lá para baixo, acabaremos logo na porta da garagem, hein? Ó silêncio, seu idiota, respondi. Fique quieto e não enche. Pra cima. E se levasse um golpe lá, 20 metros acima, quem juntaria seus ossos? Ou se uma careca de mosquito surgisse por perto? Aí, não sobraria nada de você no geral, nem sólido nem líquido. Quantos desses atrevidos eu já tinha visto, não conseguiam se controlar. Ora essa, pular. Bem, como chegar até o tufo estava claro para mim, e depois, veríamos. Eu enfiei a mão no bolso e saquei um punhado de porcas. Mostrei-as para Kiryu na palma da mão e disse: lembra da história do pequeno polegar? Aprendeu na escola. Então, agora será justamente ao contrário. Olhe. Eu joguei a primeira porca. Lancei-a a poucos metros, como se deve, uns 10 metros. A porca voou direitinho. Viu? E daí? Retrucou. Assim e daí? Eu perguntei se viu ou não. Vi. Agora, bem devagar, avance a galocha até lá e pare 2 metros antes. Entendeu? Sim. Está procurando graviconcentrados? Não te interessa o que estou procurando. Espere um pouco, deixe-me jogar mais uma. Observe onde vai cair e não tire mais os olhos dela. Lancei mais uma porca. Naturalmente, essa também passou sem problemas e caiu ao lado da primeira. Vai! Ordenei. Ele dirigiu a galocha, e seu rosto ficou calmo e esclarecido. Percebia-se que havia entendido tudo. Todos os CDFS são iguais. Para eles, o importante é inventar um nome para a coisa. Até então dá pena de olhar para eles, parecem cretinos. Mas tão logo inventavam algum graviconcentrado da vida e pronto, tudo havia se esclarecido para eles, e a existência se tornava fácil e agradável novamente. Passamos a primeira porca, a segunda e a terceira. Tender suspirava, repassava o peso de um pé para o outro e não parava de bocejar de nervosismo,
Com aquele sonzinho de uivo no final igual a um cachorro, o coitado sofria. Não importava, seria benéfico para ele, perderia uns 5 quilos no dia sem nenhuma dieta. Eu joguei a quarta porca e senti que ela não voou do jeito certo. Não conseguiria explicar o que estava errado. Só senti e imediatamente agarrei o Kiryu pelo braço. Pare! Mandei. Oh, não se mexa. Peguei a quinta e lancei para mais alto e mais longe. Eis a careca de mosquito. A porca voou para cima normalmente e começou a descer. No início, estava tudo bem, mas no meio do caminho algo a fisgou bruscamente para o lado e com força descomunal jogou-a no chão. A porca sumiu, afundando no barro. Viu isso? Sussurrei. Só no cinema, soltou, inclinando-se tanto da galocha que por pouco não caiu com o impulso. Jogue mais uma, hein? Santa inocência. Uma. Se houvesse um jeito de resolver com uma só. CDFS. Pois bem, espalhei mais 8 porcas para demarcar a careca. Na verdade, 7 já bastavam. A 8ª eu fiz especialmente para ele e bem no meio, deixei que visse seu grave concentrado em ação. A porca mergulhou no barro, perfurando-o como se pesasse uns 100 quilos. Só sobrou o buraco. Ele até gemeu da satisfação. Bem, eu disse. A diversão acabou. Agora preste atenção, vou jogar a porca que marcará nossa passagem, grude seus olhos nela. Atravessamos a careca de mosquito e subimos no morrinho. Era ridículo. Um montinho de cocô de gato, nem o havia percebido até aquele dia. Pois é. Paramos em cima dele. O asfalto estava logo ali, a uns 20 passos. O lugar estava limpo, cada matinho à vista, cada trinca. O que mais poderíamos querer? Jogue a porca e vá com Deus. Não consegui lançá-la. Não compreendia o que se passava comigo, só não pude lançar a porca e ponto. Que há com você? Perguntou Kiryu. Por que paramos? Espere, disse eu. Fique calado, pelo amor de Deus. E pensei, vou lançar a porca, passará direitinho, e andaremos como na manteiga, nem matinho se mexeria, apenas 30 segundos estaríamos no asfalto. E de repente senti uma forte onda de suor me envolvendo. Até os olhos lacrimejaram. Soube na hora que não jogaria para aquele lado. À esquerda, à vontade, até 2. E apesar de que o caminho seria mais longo e que haveria pedregulhos pouco atraentes no chão, para lá poderia lançar, mas para a frente, não. Por nada neste mundo. Joguei a porca à esquerda. Kiryu não disse nada, virou a galocha, avançou até a porca e só então fitou meu rosto. Pelo visto, minha aparência não era grande coisa, porque ele logo desviou o olhar. Oh, não faz mal, disse para ele. O caminho tortuoso às vezes é o mais curto. E joguei a última porca já no asfalto. A partir daí tudo ficou mais fácil. Achei a minha trinca. Estava limpa, minha queridinha. Nenhuma porcaria cresceu nela, nem a cor havia mudado. Eu olhava para ela e meu coração se enchia de alegria. Ela nos guiou até os portões da garagem melhor do que qualquer marco. Mandei Kiryu descer até 1,5 metros de altura, deitei de bruços e comecei a examinar o espaço através dos portões escancarados. No início, após o sol escaldante, não deu para enxergar nada, só uma escuridão. Aos poucos os olhos se acostumaram, e vi que aparentemente nada havia mudado dentro da garagem. O mesmo caminhão parado no barranco, sem ferrugem alguma, sem manchas, e tudo estava igual no chão cimentado, provavelmente porque havia pouco caldo da bruxa no barranco, e ele não havia transbordado nenhuma vez. Só tinha uma coisa que me desagradava. No fundo da garagem, onde estavam os bujões, havia algo prateado reluzindo. Antes não havia nada disso ali. Mas, paciência, que reluzisse. Afinal de contas, eu não podia cancelar tudo por causa daquilo. Além disso, era um reflexo bem discreto, tranquilo e agradável, parecia até gentil. Levantei-me, sacudi a poeira da barriga e olhei ao redor. Os caminhões parados no pátio realmente pareciam saídos da fábrica. Da última vez que estive ali eles me pareceram ainda mais novos, já a pobre cisterna tinha sido destruída pela ferrugem. Logo começaria a cair em pedaços. Vi o pneu jogado no chão exatamente como o mapa indicava. Não gostei daquele pneu. A sombra dele era muito esquisita. O sol batia em nossas costas, porém a sombra do pneu se estendia em nossa direção. Mas tudo bem, ele estava longe. No geral, nada ameaçador, pode-se trabalhar com isso. Se ainda soubesse o que era aquele brilho prateado. Ou foi apenas fruto de minha imaginação. Dava muita vontade de sentar, fumar um cigarrinho e refletir com calma. Por que brilha em cima dos bujões? Por que apenas lá e em nenhum outro lugar?
E por que o pneu faz aquela sombra esquisita? O abutre Barbridge contou alguma coisa sobre sombras, algo bizarro, porém inofensivo. Acontecem coisas aqui com sombras. Mas o que é que reluzia lá, afinal? Parecia uma teia entre árvores na floresta. Que tipo de aranha a teceu? Nunca vi nenhum tipo de besouro ou aranha na zona. E pior de tudo, meu oco estava logo ali, a uns 2 metros dos bujões. Por que é que eu não o levei da outra vez? Não estaria com problemas agora. Mas estava cheio e era pesado para burro, filho da mãe, levantar. Eu ainda levantaria. Já carregar nas costas à noite e ainda de 4. E quem nunca carregou um oco que tente? É igual a segurar 15 litros de água sem balde. Pois teríamos que ir. Se pudesse dar um golinho naquela hora. Eu virei para o tender e disse: eu e Kiryu vamos para a garagem, e você fica aqui de motorista. E não importa o que acontecer, não toque o volante sem minha ordem, mesmo se o solo pegar fogo embaixo de você. Se amarelar, te mandarei para o mundo do além. Ele sacudiu a cabeça em confirmação, como quem diz: não se preocupe, não vou amarelar. E o nariz dele roxo feito uma ameixa, aquela minha bofetada fez estrago. Pois bem, desci devagar os cabos de segurança, olhei mais uma vez na direção daquele brilho prateado, acenei para Kiryu e comecei a descer. Cheguei até o asfalto e parei, esperando Kiryu descer por outro cabo. Não tenha pressa, disse a ele. Devagar, menos poeira. Ficamos no asfalto, a galocha balançava ao lado, fazendo os cabos se mexerem entre nossos pés. Tender inclinou a cabeça para fora da galocha olhando para nós com desespero. Temos que ir. Eu virei para Kiryu. Siga-me pegada por pegada, 2 passos atrás de mim, proteja a retaguarda e fique atento. Então fui. Nos portões parei e olhei para os lados. Como era mais fácil trabalhar de dia em comparação com a noite. Lembrei-me de como estava deitado nesse mesmo lugar. Era escuro feito breu ao redor, o caldo da bruxa lançava suas línguas azuladas, iguais às chamas de etanol queimando, e, para completar, não iluminava nada, deixava mais escuro ainda. Mas de dia era outra coisa. Os olhos logo se acostumaram à penumbra, e dava para enxergar tudo em detalhes, mesmo poeira nos cantos. De fato havia algo reluzindo lá, alguns fios prateados se estendiam dos bujões até o teto e realmente pareciam uma teia. Talvez fosse uma teia mesmo, mas melhor seria manter distância dela. Foi aí que cometi o erro. Deveria pôr o Kiryu a meu lado, esperar seus olhos se adaptarem à escuridão e mostrar-lhe aquela teia, apontar com o dedo. Mas eu estava acostumado a trabalhar sozinho. Meus olhos conseguiam enxergar, e eu tinha me esquecido de avisar o Kiryu. Entrei na garagem e fui direto aos bujões. Agachei-me sobre o oco e reparei que não havia fios aparecendo nele. Peguei o oco por um lado e disse ao Kiryu: pegue aí e não deixe cair, ele é pesado. Olhei para ele e perdi a respiração. Não pude produzir som algum. Queria gritar: pare, mas não consegui. Provavelmente nem daria tempo, pois tudo aconteceu rápido demais. Kiryu deu um passo por cima do oco, desviou dos bujões e mergulhou de costas na teia prateada. Fechei os olhos. Tudo em mim congelou, não escutava nada, apenas o som da teia se rasgando com uma crepitação seca, exatamente como estourava uma teia verdadeira, só que era mais alto, é claro. Fiquei sentado de olhos fechados, não sentia nem pernas, nem braços, enquanto Kiryu dizia: e aí, vamos? Vamos, repeti. Levantamos o oco e o carregamos até a saída, andando de lado. Era pesadíssimo, desgraçado, mesmo em 2 era difícil de segurar. Saímos no sol e paramos perto da galocha. Tender já esticava as mãos. Em 3, disse Kiryu. 1, 2, espera, falei. Ainda não. Vamos pôr no chão. Pusemos. O vire de costas, ordenei. Ele se virou sem perguntar nada. Olhei suas costas, e não havia nada lá. Examinei de todos os lados, nada. Então, virei e observei os bujões. Também nada. Escuta, disse eu ao Kiryu, ainda olhando para dentro da garagem. Você viu a teia? O que teia? Onde? Esquece onde desisti. Deus é bondoso. E eu mesmo pensei, isso, porém, não sabemos ainda. Vamos, disse, pegue-o. Embarcamos o oco na galocha e o pusemos no chão verticalmente para que não rolasse na viagem. E lá estava ele, meu tesouro, novinho, limpinho, o sol refletindo nos discos acobreados, o recheio azulado entre os discos reluzindo feito arco-íris na névoa, parecia que flutuava. E então deu para ver que aquilo não era nada vazio e que era mais parecido com um recipiente, um vidro com xarope azul.
Nós o admiramos à vontade, subimos na galocha, sem falar mais nada, andamos de volta. Que vida boa tem esse CDFS. Em primeiro lugar, trabalham de dia. Em segundo, só é difícil para eles ir até a zona, pois para voltar a galocha ia sozinha. Ela tinha um dispositivo chamado, se não me engano, de cursógrafo, que guiava o veículo pelo mesmo percurso. Flutuamos de volta repetindo todo o trajeto em detalhes. A galocha parava, ficava assim um pouco e recomeçava, passando por cima de todas as minhas porcas. Podia até ter catado todas elas e posto de volta no saquinho. É claro que o ânimo de meus novatos logo se renovou. Começaram a girar as cabeças para todos os lados. O medo cedeu lugar à curiosidade e à alegria pelo fato de tudo ter acabado bem. Então começaram a tagarelar. Tender gesticulava e alegava estar disposto a ir à zona novamente, logo após o almoço, para demarcar o trajeto até a garagem. E Kiryu me puxou pela manga e pôs-se a explicar o princípio de seu grave concentrado, ou melhor, da carecá de mosquito. Deixei que se animassem um pouco, mas logo dei um basta naquilo. Contei, com um jeito bem sossegado, quantos idiotas tinham se dado mal na volta, justamente porque perderam a noção por conta da alegria. Disse para ficarem quietos e olharem bem ao redor, senão acabariam como o Tampinha Londres. Funcionou. Nem perguntaram o que tinha acontecido com o Tampinha Londres. E fizeram bem, pois na zona pode-se passar pelo mesmo caminho 100 vezes sem nenhum problema, e na 100ª vez bater as botas. Flutuamos em silêncio, e eu pensando só em uma coisa, como desatarrachar a tampa do cantil. Tinha imaginado como daria o primeiro gole, enquanto piscava na mente o reflexo daquela teiazinha prateada. Resumindo, saímos sãos e salvos da zona e fomos enfiados junto com a galocha no pulgadouro ou, falando cientificamente, no hangar sanitário. Fomos lavados com 3 águas quentes e 3 ácidos, irradiados, salpicados com alguma porcaria e lavados de novo. Depois nos enxugaram e disseram, dispensados. Vão com Deus. Tender e Kiryu foram levar o oco. Uma multidão de curiosos formou-se, mal dava para passar, e o que era mais interessante era que todos apenas olhavam e davam parabéns, mas quanto a dar uma ajudinha aos homens cansados, não apareceu nenhum atrevido. Bem, aquilo já não era da minha conta. Na verdade, nada daquilo era da minha conta. Tirei então o traje especial, joguei-o direto no chão, os lacaios dos sargentos arrumariam, e fui para o chuveiro, pois estava encharcado de suor da cabeça aos pés. Tranquei-me na cabine, desatarrachei o cantil e me colei nele feito um carrapato. Assim fiquei, sentado no banquinho com as pernas moles, a cabeça vazia, o espírito leve e só engolindo o álcool feito água. Estava vivo. A zona me deixou ir, sua maldita, sua vadia querida, sua vilã. Vivo. Nenhum novato jamais entenderia aquilo. Ninguém além de um stalker entenderia. As lágrimas fluíram pelo meu rosto, fosse pelo álcool, fosse pelo que fosse. Acabei com o frasco, suguei-o inteiro. Estava coberto de suor, eu molhado, o cantil seco. Como sempre, faltou o último gole, mas aquilo já era de menos. Tudo no momento era de menos. Estava vivo. Acendi um cigarro, ainda sentado, e senti que começava a voltar a mim. Pensei no bônus salarial. Aquilo era tudo bem certinho no instituto. Poderia ir receber meu envelope naquele mesmo momento, não estaria surpreso se o trouxessem direto no chuveiro. Comecei a me despir bem devagar. Tirei o relógio, olhei. Santa Mãe do Céu, ficamos mais de 5 horas na zona. 5 horas inteiras. Engoli em seco. Pois é, meus senhores, o tempo na zona não existe. 5 horas. Por outro lado, o que são 5 horas para um stalker? Nada, um cuspe. Que tal 12 horas? Ou 2 dias seguidos? Quando você não consegue acabar numa noite e tem que passar o dia inteiro deitado com a fuça na lama. Quando já nem reza mais, entrando em um transe delirante sem saber se está vivo ou morto. E quando, na noite seguinte, após terminar o trabalho, você chega com a mercadoria à cerca e encontra um cordão de guardas com metralhadoras. Aqueles porcos nojentos que odeiam você e para quem não há nenhum prazer em te aprisionar, pois morrem de medo de que seja contagioso e preferem mandar bala. E pior, com todas as cartas na mão para fazer isso, ninguém depois vai verificar se te apagaram ilegalmente. E isso significaria de novo cara na lama até o pôr do sol com a mercadoria ao lado, sem saber se ela apenas vai ficar lá em paz ou está te matando aos poucos. Ou, ainda, como o ossudo Skak, que acabou no meio do nada quando o sol nasceu, perdeu-se e parou emperrado entre 2 barrancos, não dava para ir nem à direita, nem à esquerda.
Durante 2 horas atiraram nele sem conseguir acertá-lo, e ele se fingindo morto. Graças a Deus, cansaram de atirar, acreditaram que tinha morrido mesmo e foram embora. Eu o vi depois daquilo, mal consegui reconhecê-lo, o espírito quebrado, como se não houvesse um homem ali. Enxuguei as lágrimas e liguei o chuveiro. Lavei-me demoradamente. Primeiro com água quente, depois fria e de novo quente. Acabei com um sabonete inteiro. Depois cansei. Desliguei a água e ouvi alguém batendo na porta. Era Kirill, gritando alegremente. Ei, Stalker, saia daí. Trouxe sua graninha. Grana é bom. Abri a porta, e lá estava Kirill, só de cueca, animado, nenhum traço de melancolia, esticando para mim um envelope. Toma, disse, da humanidade agradecida. Não estou nem aí com a sua humanidade. Quanto tem aqui? O excepcionalmente e pelo comportamento heróico em circunstâncias perigosas, 2 salários. Boa. Pode-se viver assim. Se ganhasse 2 salários por cada oco, eu há tempos teria mandado o Ernest para longe. E aí, está contente? Perguntou, sorrindo de orelha a orelha. Ok, disse. E você? Ele não disse nada. Agarrou-me pelo pescoço e deu um forte abraço, depois se afastou bruscamente e foi para outra cabine. Espera! Gritei. E o tender? Deve estar lavando as calças. O que nada? Está lá com os repórteres, respondendo às perguntas, competentemente. Deveria ver a cara dele, cheia de importância. Respondendo como? Competentemente. Então, tá, respondi. Na próxima vez vou levar o dicionário, senhor. De repente, me bateu como que um raio. Kirill, vem cá um instante. Mas eu estou pelado, respondeu. Não importa, não sou mulher. Ele saiu. Mandei-o virar-se de costas para mim. Nada, alarme falso. As costas estavam limpas, só tinha gotas de água secando. O que é que você tem com as minhas costas? Perguntou ele. Dei-lhe um empurrão nas costas. Voltei para a cabine e tranquei-me. Os nervos estavam à flor da pele. Visões da zona, eu ali de novo. Que se dane. Decidi me embebedar naquele dia feito um porco. Seria legal dar uma lição no Richard também. Pois aquele canalha sabia jogar como ninguém, não havia jeito de pegá-lo. Já tentei de tudo, usar cartas marcadas, benzê-las, nada. Kirill. Gritei. Vem para o Borgs hoje. Não é Borgs, e sim Bor. Quantas vezes te expliquei? O que nada, tá escrito Borgs. Não me venha com suas regras. E então, você vem ou não? Vamos dar uma lição no Richard. Não sei ainda, Red. Você, seu tonto, nem compreende que coisa a gente trouxe hoje. E você, compreende? Eu também não compreendo, tem razão. Mas, em primeiro lugar, agora sabemos para que esses ocos serviam lá, e, em segundo lugar, parece que uma ideia minha pode se confirmar. Vou escrever um artigo científico e dedicar a você, a Hedrix Schwartz, Stalker emérito, com gratidão e admiração. Aí vão me encarcerar por 2 anos no mínimo, disse a ele. Em compensação, estará para sempre inscrito nas páginas da ciência, pois assim chamariam aquela coisa de vidros Schwartz. Soa bem, hein? Enquanto falávamos, eu me vestia. Enfiei o cantil vazio no bolso, contei as cédulas e fui em direção à saída. Bom descanso, seu espertalhão. Ele não respondeu. O som da água no chuveiro estava alto. Saí e vi o tender em pessoa, vermelho e inchado feito um peru assado. Havia uma multidão ao redor dele, funcionários, repórteres, até um par de sargentos, pelo visto tinham acabado de almoçar, pois passavam palitos entre os dentes. E tender desenvolvendo seu papo furado. Os dispositivos e as máquinas que utilizamos nos oferecem praticamente 100% de sucesso e de segurança. Ele me viu e murchou imediatamente, sorriu e acenou com a mão. 12, pensei. É melhor dar o fora daqui. Dei no pé, mas não consegui escapar. Ouvi passos batendo atrás de mim. Sr. Schwartz, Sr. Schwartz. 2 palavras sobre a garagem. Sem comentários, respondi e disparei pelo corredor. Mas não foi tão fácil assim. Cercaram-me, um com o microfone à direita, outro com a máquina à esquerda. O senhor viu algo em comum na garagem? 2 palavras mesmo. Já disse que não tenho comentários. Disse, procurando me manter de costas para a lente. A mesma garagem de sempre. Obrigado. E qual é sua opinião sobre as turboplataformas? São ótimas, disse, dirigindo-me diretamente à porta do banheiro. E qual é sua opinião sobre os objetivos da visitação? Perguntem aos cientistas, falei e sumi atrás da porta.
Escutei-os empurrando a porta fechada. Então falei para eles, por trás da porta. Recomendo insistentemente perguntar ao Sr. Tender por que o nariz dele parece uma beterraba. Ele não contou devido à modéstia, mas foi a melhor aventura do nosso trajeto. Valeu a pena ver como eles dispararam do lugar. Correram de volta como cavalos, juro. Esperei 1 minuto, mas estava tudo calmo. Entreabri a porta e não vi ninguém. Então andei à vontade, assoviando. Desci para a portaria, apresentei o passe àquele varapau, e ele prestou continência para mim, sendo eu o herói do dia. Dispensado, disse. Estou contente com o seu serviço. Ele sorriu, mostrando os dentes, como se fosse um bruto elogio. Você, ruivo, é um herói. Estou orgulhoso de te conhecer. Agora, disse, terá o que contar para as garotas na sua Suécia. Nem me fale. Retrucou. Ele até que era um cara legal. Eu, para ser franco, não gosto muito dos tipos assim tão altos e cheios de saúde. A mulherada cai matando neles. Por que será? Pois não se trata de altura. Assim eu andava pela rua, divagando sobre o assunto. O sol brilhando, a rua vazia. Passei pelo estacionamento e cheguei ao cordão. Havia 2 viaturas, em todo o seu esplendor, largas e amarelas, eriçadas pelas metralhadoras e holofotes. E havia, claro, os capacetes azuis, ocupavam a rua inteira, nem dava para passar. Andei de olhos para o chão, era melhor não encará-los. De dia nunca se deveria olhar para eles, pois havia alguns ali cujos rostos eu temia reconhecer, pois haveria um grande escândalo caso eu os reconhecesse. Eles tiveram muita sorte de o Kiryu ter me atraído para o instituto, pois eu procurava por essa gentalha na época, eu teria acabado com eles sem piedade. Eu ia atravessando a multidão na Mahan, estava quase conseguindo, e então ouvi. E aí, Stalker? No entanto, aquilo não tinha nada a ver comigo. Continuei andando, puxei um cigarro do maço. Mas alguém me alcançou e me puxou pelo braço. Eu me livrei daquela mão, virei na direção dela e perguntei, muito educadamente. Por que diabos o senhor está me agarrando? Espere, Stalker, disse ele. Tenho 2 perguntas. Olhei e vi o capitão Quaterblood. Um velho conhecido meu. Tinha uma aparência doente, estava até amarelo. Ah, disse eu. Saudações e cumprimentos, senhor capitão. Como vai seu fígado? Você, Stalker, não me venha com esse papo furado, falou ele, bravo, fitando-me. Diga-me, por que não para imediatamente quando é chamado? E logo atrás dele apareceram 2 capacetes azuis, patas no coldre, olhos escondidos sob os capacetes, apenas as mandíbulas se mexendo. Onde esses canadenses conseguem achar esses tipos? Será que os reproduzem para melhorar a raça? Em geral eu não tenho medo da patrulha durante o dia, mas esses porcos poderiam me revistar, e aquilo não seria nada bom naquela hora. O senhor me chamou, capitão? O senhor mencionou algum Stalker. E você por acaso já não é um deles? Oh não. Depois de cumprir a sentença, graças à sua bondade, larguei. Joguei a toalha. Queria agradecer, capitão, por abrir meus olhos. Se não fosse o senhor, o que fazia na zona? Como assim, o que fazia? Estou trabalhando lá, há 2 anos. E para terminar aquela conversa desagradável, saquei minha caderneta de identificação e apresentei ao capitão Quaterblood. Ele a pegou, examinou cada página cheirando cada carimbo, por pouco não os lambeu. Devolveu-a para mim com aspecto contente, olhos brilhando, até suas bochechas ficaram rosadas. Desculpe, Schwartz, por essa eu não esperava. Quer dizer que meus conselhos não foram em vão. Muito bem, ótimo. Acredite se quiser, já naquela época eu achava que você possuía algum valor. Não podia imaginar que um jovem como você, etc, etc. Pois é, pensei, acabei de curar mais um melancólico, para minha desgraça. Continuava ouvindo aquilo com os olhos baixos, como se fosse por timidez, acenando com a cabeça, abanando com as mãos e até arrastando o bico do pé pelo asfalto. Os brutamontes atrás do capitão, que assistiam ao espetáculo, logo se enjoaram e foram procurar algo mais divertido. O capitão, no entanto, continuava o seu discurso sobre minhas perspectivas, que o estudo era a luz e a ignorância era a escuridão sem fim, e que o senhor apreciava e amava o trabalho honesto, ou seja, pregava a mesma baboseira desenfreada com a qual o padre nos alimentava todo domingo na prisão. Enquanto isso, eu morria de vontade de beber algo forte. Mal conseguia me aguentar, mas falei para mim mesmo, segura firme, Red, você tem que aguentar isso também, irmão. É preciso, Red, aguenta.
Ele não ia conseguir continuar no mesmo ritmo por muito tempo. Já tinha começado a ofegar. E aí, para minha sorte, o sinal de alerta de uma das viaturas disparou. O capitão Quaterblood virou, fez uma careta de desgosto e esticou a mão para mim. Pois então, disse ele. Foi bom conhecer você, homem honesto Schwartz. Gostaria de brindar com você em homenagem a nosso encontro. Embora eu não possa beber nada forte, os médicos proibiram. Uma cervejinha eu dividiria com você, com prazer. Mas, como pode ver, o dever chama. A gente se vê. Despediu-se. Deus me livre, pensei. Apertei, porém, a mão dele com força e segui cabisbaixo, bem do jeito que ele queria. Finalmente ele foi embora, e eu corri feito um louco para o Borgs. Naquele horário não havia fregueses no bar. Ernest estava atrás do balcão, esfregando copos e conferindo a sua transparência contra a luz. Aliás, eis uma coisa engraçada. Não importa quando você vem, os barmen estão sempre esfregando os copos, como se disso dependesse a salvação de suas almas. E podem continuar assim o dia inteiro. Pegam a taça, olham na contraluz com olhos semicerrados, sopram nela e começam a esfregar. Esfregam, olham de novo através do fundo de vidro e começam a polir novamente. Olá, Ernie. Cumprimentei. Pare de torturar o copo, vai fazer um buraco nele. Ele olhou para mim através da taça, balbuciou algo para dentro, sem dizer uma palavra, me serviu 4 dedos de álcool. Eu me acomodei num banco, dei um gole, fechei os olhos, sacudi a cabeça e engoli de novo. A geladeira zumbia baixinho, a máquina musical tilintava algo no fundo, Ernest soprava no copo da vez, tudo tranquilo. Terminei o copo, pus no balcão. Ernest imediatamente colocou mais 4 dedos da transparente. E aí, melhorou? Soltou. Voltou à vida, Stalker. Continue esfregando, disse eu. Sabia que um outro também esfregava os copos assim e acabou invocando um gênio do mal? Continuei, despreocupado. E quem era ele? Perguntou o Ernest, desconfiado. Um barman por aí, respondi. Ainda antes de você. O que quer dizer com isso? Oh, nada. Você acha que a visitação aconteceu por quê? Foi ele. Esfregava, esfregava. Quem você acha que nos visitou, hein? Seu tagarela. Respondeu Ernest com aprovação. Ele foi para a cozinha e voltou com um prato cheio de salsichas grelhadas. Colocou o prato na minha frente, aproximou o ketchup e voltou a seus copos. Ernest conhecia bem o negócio. Tinha um olho treinado, logo sabia quando um stalker voltava da zona, farejava a mercadoria. E Ernie também sabia do que um stalker precisava após retornar da zona. Era um cara esperto, o nosso Ernie benfeitor. Após terminar as salsichas, acendi um cigarro e pus-me a divagar sobre o quanto o Ernest poderia ganhar com a gente. Eu não conhecia os preços da mercadoria na Europa, mas tinha ouvido dizer que um oco, por exemplo, você conseguia vender lá por quase 2.500, enquanto Ernest nos pagava apenas 400. As pilhas custavam lá no mínimo 100, e a gente ganhava só 20 por cada uma delas aqui, e olhe lá. Provavelmente, era o mesmo com outras coisas. Por outro lado, para transportar o produto para a Europa, você também precisava gastar. Sem falar que tinha que molhar a mão de fulano e cicrano. E o chefe da estação, com certeza, era sustentado por elas. Afinal, se você fosse pensar bem, não era tanto o que o Ernest levava, 15% ou 20%, no máximo. E, caso fosse preso, pegaria 10 anos garantidos de trabalhos forçados. Nesse momento, minhas inocentes divagações foram interrompidas por um sujeito educado. Eu nem tinha reparado quando ele entrou. Surgiu do meu lado direito e perguntou: Posso? Faz favor. Respondi. Sinta-se à vontade. Era um homem franzino, com nariz pequeno e pontudo, e de gravata borboleta. Sua cara me pareceu familiar. Certamente eu o tinha visto em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Acomodou-se no banco ao lado e disse para o Ernest: Um bourbon, por favor. Depois se virou para mim. Com licença, acho que eu conheço o senhor. O senhor trabalha no Instituto Internacional? Sim, disse eu. E o senhor é? Ele sacou habilmente do bolso seu cartão de visitas e colocou-o na minha frente. Li. Alois Macno, agente plenipotenciário do Bureau de Imigração. É claro que eu o conhecia. Sempre importunava pessoas para que fossem embora da cidade. Aparentemente, alguém queria muito que a população fosse embora. Já havia sobrado apenas metade da Armand de outrora, mas pelo visto queriam limpar o local por completo. Eu afastei o cartãozinho com o canto da unha e disse:
Muito obrigado, não me interessa. Sabe, o meu sonho é morrer na minha terra natal. E por que seria? Retrucou ele, todo animado. Perdoe-me por ser indelicado, mas o que exatamente segura o senhor aqui? Até parece que vou te dizer o que me segura aqui, pensei. Como assim? Exclamei. As doces lembranças da infância. O primeiro beijo no jardim municipal. Mamãe, papai. Como me embebedei pela primeira vez neste barzinho. Nossa delegacia querida. Eu tirei do bolso um lenço meio sujo e aproximei do canto do olho. Oh não, declarei. Por nada neste mundo. Ele sorriu, bebericou o seu bourbon e disse pensativo. Não consigo entender vocês, cidadãos de Armond. A vida aqui é dura. O poder está nas mãos dos militares. O abastecimento da cidade deixa a desejar. A zona está aqui do lado. Vocês todos vivem como se fosse em cima de um vulcão. A qualquer momento pode surgir uma epidemia ou algo pior. Posso entender os velhos, eles têm dificuldade de deixar o lar. Mas vocês, jovens, quantos anos o senhor tem? 22, 23, não mais que isso. Compreenda, nosso birro é uma organização beneficente, sem fins lucrativos. Apenas queremos que as pessoas saiam deste lugar diabólico e comecem uma vida normal. Além disso, garantimos auxílio na instalação no novo lugar, vínculo empregatício, e para jovens como o senhor, providenciamos a possibilidade de estudar. Não entendo. E por quê? Disse eu. Ninguém quer sair? Ou não é bem assim? Alguns aceitam, especialmente famílias com crianças. Mas os jovens e os velhos? O que é que os prende aqui? A cidade é um verdadeiro buraco, uma província. Foi aí que eu perdi o controle. Escute, Sr. Alois Macno. Onde parei? É tudo verdade. Nossa cidadezinha é um buraco. Sempre foi e sempre será. Só que agora, continuei, este é um buraco para o futuro. E através dele iremos trazer para este seu mundo desgraçado as coisas que mudarão tudo. A vida será diferente, será justa. Cada um terá o que precisa. Eis o nosso buraco. Por este buraco passa o conhecimento. E quando tivermos conhecimento, todo mundo ficará rico. Iremos às estrelas ou a qualquer outro lugar desejado. É assim que é o nosso buraco. Parei, pois percebi que Ernest olhava para mim com olhos cheios de surpresa, então me senti constrangido. De um modo geral, não gosto de repetir ideias alheias, mesmo que as aprecie muito. Especialmente porque, quando eu falava, saía meio esquisito. Mas quando era o Kirill, você ficava hipnotizado, boquiaberto. Estranho. Eram as mesmas palavras, mas soavam diferentes. Provavelmente porque Kirill nunca depositava a mercadoria embaixo do balcão do Ernest. Pois bem, Ernie, de susto, me encheu o copo com 6 dedos, como quem diz: acorda, rapaz, o que é que há com você? E o senhor do narizinho pontudo tomou mais um gole de seu bourbon e disse: é verdade, pilhas eternas, panaceia azul. O senhor realmente acredita que seria do jeito que falou? Ou isso não lhe diz respeito, em que eu acredito, corteio? Estava falando da cidade. Quanto a mim, o que é que eu não vi nessa sua Europa? O tédio. De dia trabalha, à noite fica colado na TV e depois vai para a cama com uma mulher de quem já enjoou faz tempo. Para procriar mais cretinos? Suas greves, suas passeatas, a porcaria da sua política, nem morto irei para a sua Europa fedorenta, concluí. Mas por que necessariamente a Europa? O tanto faz, dá na mesma. Na Antártida ainda é frio, para piorar. Engraçado, enquanto falava, eu acreditava em cada palavra, de todo o meu coração. E nossa zona, sua vadia maldita, sua assassina, me foi 100 vezes mais querida naquele momento do que todas as Europas e Áfricas juntas. Nem bêbado eu estava, simplesmente me veio uma imagem na mente, na qual eu voltava do trabalho todo acabado, com um bando de cretinos como eu, e como tinham me esmagado por todos os lados naquele metrô deles, e como eu estava deprimido e de saco cheio. E o senhor, o que acha? Dirigiu-se o sujeito de nariz pontudo a Ernest. Eu tenho meu negócio aqui, respondeu Ernest, contundente. Eu não sou nenhum molenga da vida. Investi todo o meu dinheiro neste lugar. Sabia que às vezes atendo o próprio comendador? Um general, não um Zé Mané qualquer. Porque eu iria embora. Alois Macno começou a explicar algo para Ernest empregando cálculos, mas eu já não o escutava. Dei um bom gole no meu drink. Tirei algumas moedas do bolso e fui ao toca-discos. Liguei-o a todo volume. Tinha uma canção lá que me fazia relaxar após a zona. Chamava-se Não Volte Se Não Tiver Certeza. E,
Enquanto a máquina berrava e uivava a pleno vapor, peguei meu copo e fui até o caça-níqueis acertar velhas contas. O tempo voou como um pássaro. Eu tinha perdido a última moeda no caça-níquel quando Richard Nona e o Graxa ingressaram sob o hospitaleiro teto de Ernest. Graxa, bêbado feito um gambá, girando seus olhos arregalados à procura de alguém para brigar, e Richard segurando-o pelo braço e distraindo-o com anedotas. Os pombinhos. Graxa era enorme e preto como um coturno policial, de cabelo crespo e braços gigantes chegando até os joelhos, enquanto Dick tinha porte baixo. Era rechonchudo, bochechas rosadas e tão bonzinho que só faltava irradiar luz. Ah! Exclamou Dick, quando me viu. Olhe quem está aqui. Vem para cá, Red. Isso mesmo. Berrava Graxa. Só há 2 homens nesta cidade, eu e Red. O resto são porcos e filhos de Satã. Red, você também serve ao diabo, mas ainda é homem. Fui até eles com meu copo. Graxa me agarrou pelo casaco, me fez sentar à mesa. Senta, ruivo. Senta aqui, seu servo do Satã. Gosto de você. Choremos pelos pecados humanos. Choremos amargamente. Choremos, concordei. Provemos as lágrimas do pecado. Pois o dia virá, pregou Graxa. O cavalo fantasma já está selado, e o cavaleiro já pôs o pé no estribo. E em vão serão as súplicas dos que se venderam ao diabo. E só aqueles que o enfrentarem sairão salvos. Vocês, filhos dos humanos seduzidos por Satã, que brincam com os brinquedos dele, atraídos por tesouros, a vocês eu digo, seus cegos. Acordem, seus canalhas, criem juízo, enquanto não for tarde demais. Esmaguem com os pés as parafernálias de Satã. Onde de repente, ele se calou, como se tivesse se esquecido de como prosseguir. Será que alguém neste lugar pode me servir uma bebida? Disse ele em tom completamente diferente. E onde estou? Sabe, ruivo, fui demitido de novo. Disseram que sou um agitador. Tentei explicar para eles. Acordem, seus cegos, vocês estão despencando para dentro de um abismo, puxando outros com vocês. Eles riram de mim. Então, dei um soco na cara do gerente e fui embora. Vão me prender. E pelo quê? Dick voltou e pôs uma garrafa na mesa. Hoje é por minha conta. Gritei ao Ernest. Dick olhou de soslaio. É tudo dentro da lei, acalmei-o. Beberemos meu prêmio salarial. Foram à zona. Perguntou Dick. Trouxeram alguma coisa? Um oco recheado, respondi. Para o altar da ciência. E calças cheias junto. Você pretende servir ou não? Oco. Zumbiu Graxa com ar lúgubre. Arriscou sua vida por causa de um oco. Salvou-se da morte, mas trouxe ao mundo mais uma obra do diabo. E como você pode saber, ruivo, quanta desgraça e quanto pecado? Calhe a boca, Graxa. Acortei, sério. Beba e comemore que eu voltei vivo. Brindemos a sorte pessoal. O brinde desceu suave. Graxa desmoronou completamente, chorava em prantos, e lágrimas fluíam de seus olhos como de uma torneira. Mas eu o conhecia, sabia que era apenas um momento, quando ele chorava e pregava que a zona era uma tentação diabólica, que não se devia trazer nada para fora dela, e que o que trouxeram precisava voltar para lá, e que depois disso deveríamos viver como se não houvesse zona alguma. É que o que pertence ao diabo deve ficar com o diabo. Eu sempre gostei do Graxa. Gosto dos caras esquisitos de um modo geral. Quando ele tinha algum dinheiro, saía comprando mercadoria de todo mundo sem pechinchar, pagando o que pediam. E depois, durante a noite, levava tudo de volta à zona e enterrava lá. Ao diabo o que é do diabo. Mas que choradeira, meu Deus. Mas tudo bem, ele logo iria melhorar. E o que é este oco recheado? Perguntou Dick. Pois conheço o oco vazio, mas de um recheado nunca ouvi falar. Como ele é? Expliquei a ele. Balançou a cabeça fazendo sons com os lábios. Pois é, disse. Interessante. Isso, continuou, é algo novo. E com quem você foi? Com aquele russo. Sim, respondi. Com o Kirill e o Tender. Lembra? O outro assistente do laboratório. Suponho que te deram muito trabalho. Nem um pouco, disse. Até que aguentaram bem. Especialmente o Kirill. É um stalker nato. Se tivesse um pouco de experiência e perdesse aquela ansiedade infantil, iria com ele à zona todo dia. E toda noite também? Perguntou ele com uma risadinha bêbada. Pare, Dick. Cortei. Há piadas e piadas. Sei, respondeu ele. Por piadas como essa pode-se acabar com a cara amassada. Bem, considere que te devo 2 socos. Quem precisa de 2 socos? Acordou Graxa. Cadê o desgraçado?
Nós o agarramos pelos braços e com dificuldade o colocamos de volta na cadeira. Dick enfiou um cigarro por entre os dentes dele e acendeu o isqueiro. Acalmou-se. Nesse meio tempo, o bar começou a encher. Os bancos perto do balcão já estavam todos ocupados, e a maioria das mesas também. Ernest chamou suas meninas, elas corriam pela sala levando bebidas de todos os gostos e tipos, coquetéis, cerveja, bebidas fortes. Reparei que havia muita gente nova, na maioria eram jovens de longos cachecóis coloridos. Surgiram muitos deles na cidade ultimamente. Comentei sobre isso com o Dick. Ele concordou. Pois é, disse ele. Estão começando uma grande construção. O Instituto ganhará 3 blocos novos. Além disso, estão planejando cercar a zona com um muro, do cemitério até o antigo rancho. Os bons tempos dos Stalkers parecem estar chegando ao fim. E quando é que os Stalkers tiveram bons tempos? Indaguei enquanto pensava que só nos faltava essa. Então não seria mais possível fazer bicos por aí. Talvez fosse até melhor, uma tentação a menos. Eu iria para a zona de dia como um cara decente, seria menos grana, mas, em compensação, seria muito mais seguro, galocha, o traje de proteção etc. E sem me preocupar com patrulhas. Daria para viver apenas do salário, e beber quando tivesse bônus. E de repente uma tristeza me invadiu. Significava novamente contar cada centavo, calcular o que poderia e o que não poderia me permitir, economizar para comprar qualquer presente para Guta, não frequentar o bar, indo só ao cinema. Tudo sem graça, apagado. Dias cinzentos, tardes cinzentas, noites cinzentas. Estava sentado com meus pensamentos pesados, e Dick prosseguia. Ontem eu entrei no bar do hotel para tomar meu copinho noturno e reparei nos sujeitos sentados no fundo. Não gostei deles logo de cara. Um veio até mim e começou o papo furado, dizendo que me conhecia, sabia quem eu era e o que fazia, dando a entender que poderia pagar caro por certos serviços. Era um tira à paisana, falei. Não estava muito interessado naquela conversa, pois já tinha visto muitos daqueles tipos e estava cheio de ouvir suas conversas fiadas sobre pagar certos serviços. Não, meu caro amigo, ele não era um tira. Ouça até o fim. Conversei com ele um pouco, com cuidado, é claro, banquei o idiota. Interessava-se por certos objetos da zona, coisa séria. Não queria nem pilhas, nem peões ou gotas negras, nem qualquer outra quinquilharia. Mas não disse nada diretamente, apenas insinuou o que seria. E o que seria? Perguntei. Caldo da bruxa, se entendi certo, falou Dick, com um olhar meio esquisito. Ah, só isso, o caldo da bruxa. Retruquei. E a lâmpada da morte ele não deseja, por acaso? Também perguntei para ele. E? Acontece que deseja, sim. Ah, é? Ironizei. Então que vai e pegue ele mesmo. É uma coisa tão simples, 2 palitos. Todos os porões estão cheios do caldo. É só pegar um balde e enchê-lo. O funeral é por conta dele. Dick permanecia calado, com um olhar sério e sem sinal de sorriso. Que diabos ele queria de mim, oferecer-me um serviço, por acaso? Aí eu entendi tudo. Espere aí. Comecei. Quem era ele, então? O caldo da bruxa é proibido mesmo para os estudos do instituto. Exatamente, confirmou Dick devagar, continuando a me fitar. Ou pesquisas que representam potencial perigo à humanidade. Compreendeu agora quem são? Seriam os visitantes? Sugere. Dick caiu na gargalhada, deu uma palmada em meu braço e propôs. Vamos beber a sua alma inocente. Vamos, respondi, sem graça. Fiquei ofendido. Seu filho da mãe, quem é você para gozar de mim? Oh, graxa. Chamei. Acorda. Cara, vamos brindar. Que nada, Graxa tinha caído num sono profundo, com a cabeça preta apoiada em cima da mesa suja e com os braços pendurados até o chão. Então bebemos apenas Dick e eu. Pois bem, recomecei. Se eu sou uma alma inocente ou pecadora não lhe diz respeito, mas eu teria denunciado aquele sujeito na hora. Mesmo odiando a polícia, eu faria isso, e pessoalmente. Bem pensado, retrucou Dick. E eles te perguntariam, e por que é que aquele senhor se dirigiu diretamente a você e a mais ninguém, hein? Sacudi a cabeça. Mesmo assim. Você, seu porco gordo, está na cidade há 3 anos, nunca foi à zona e só viu o caldo da bruxa no cinema. E se pudesse ver o que ele faz com um ser humano, molharia a calça na hora. Aquilo, meu caro, é uma coisa terrível, não se pode tirá-la da zona. Você sabe, os Stalkers são gente rude, só pensam em dinheiro. Quanto mais,
melhor, mas aquilo nem o falecido Lesma seria capaz de fazer, nem o próprio Abutre Barbridge aceitaria uma tarefa dessas. Eu tenho até medo de pensar quem poderia querer o caldo da bruxa e por quê. Você está certo, disse o Dick. Só que eu não quero, sabe, que um belo dia me achem morto na cama com sinais de suicídio. Não sou nenhum stalker, porém também sou um homem bruto e quero continuar vivo. Estou acostumado a ficar vivo, entende? Naquele momento ouvimos o grito do Ernest, vindo do balcão. Senhor Nona, telefone. Diabos! Apraguejou Dick. Deve ser alguma reclamação de novo. Não há como se esconder. Desculpe-me, Red. Ele se levantou e foi atender ao chamado. Fiquei com graxa e a garrafa, e já que graxa não servia para nada eu me ocupei com a bebida. Para o inferno aquela zona. Não havia lugar para se salvar dela. Não importava aonde você fosse ou com quem falasse, sempre era zona, zona, zona. Foi bom o Kiryu ter discursado sobre como ali começaria a paz eterna e a purificação dos ares. Kiryu era um cara legal, e ninguém o chamaria de bobo, muito pelo contrário. Ele era inteligente, mas também não entendia patavina sobre a vida. Nem poderia imaginar o quanto havia de canalhas e de gente ruim em torno da zona. E agora ainda essa, alguém tinha se interessado pelo caldo da bruxa. Pois é, apesar de o Graxa ser um beberrão e de ser psicótico a respeito da religião, às vezes você chegava a pensar que talvez ele estivesse certo e que deveríamos deixar ao diabo o que é do diabo. Não toque na merda. Àquela altura, um sujeito jovem de cachecol listrado sentou-se no lugar do Dick. É o Sr. Schwartz? Perguntou ele. Supomos, resmunguei. Eu me chamo Creon, disse o jovenzinho. Sou de Malta. E como vai Malta? Retruquei. Vai bem, mas não vim para falar de lá. Tenho um assunto a tratar, e o Ernest me indicou o senhor. Droga, pensei. Mas que canalha era mesmo o Ernest. Nem um pingo de moral ou piedade. Eis o rapaz bronzeado, limpinho, bonitão. Provavelmente nem se barbeava e nem tinha beijado uma garota ainda, mas Ernest pouco se lixava, pensava apenas em como enfiar mais gente na zona, pois se um em cada 3 voltasse com mercadoria já seria um ganho. E como está o velho Ernest? Perguntei. Ele olhou para o balcão e disse, acho que ele está muito bem. Eu trocaria de lugar com ele. Não, falei. Quero um drink. Obrigado, eu não bebo. Então, um cigarro. Ofereci. Desculpe, mas não fumo também. Vá para o inferno. Exclamei revoltado. Então para que é que precisa de dinheiro? Ele enrubesceu, tirou o sorriso da cara e disse em voz baixa. Acho que isso é problema meu, Sr. Schwartz. O senhor não acha? Está certo. Não há o que dizer, disse e enchi meu copo pela metade. Devo dizer que minha cabeça já estava girando e um doce relaxamento invadira meu corpo todo. A zona tinha me soltado por completo. Eu estou festejando aqui, se é que percebeu. Fui para a zona e voltei vivo e com grana. Isso não acontece com frequência, digo, voltar vivo, e menos ainda voltar com dinheiro. Portanto, vamos deixar as conversas sérias para outra hora. Ele se levantou num pulo e despediu-se. Então reparei que Dick estava de volta. Parou ao lado da cadeira, e percebi pelo seu rosto que tinha acontecido algo ruim. E aí, o que foi? Perguntei. De novo seus balões não deram conta do recado? Sim, respondeu ele. De novo? Ele sentou, encheu o copo e completou o meu. Compreendi que não se tratava das reclamações, pois ele pouco se importava com aquilo. Era um funcionário bem relaxado. Vamos beber, Red. E sem me esperar ele virou o copo e imediatamente encheu outro. Sabe, Kiryu-Panov morreu. Talvez fosse o efeito da embriaguez, mas eu não compreendi direito. Só captei que alguém tinha falecido. Pois então brindemos a paz eterna da alma do. Dick olhou para mim com olhos arregalados, e só aí eu senti como se algo despencasse no meu interior. Lembro-me de me levantar apoiando na tampa da mesa e encará-lo de cima para baixo. Kiryu. E de novo a imagem daquela teia prateada passou perante meus olhos, como ela rasgava com aquele som seco e crepitante. E através daquela crepitação eu escutava a voz do Dick como se vindo de outro cômodo. Infarto. Foi achado no chuveiro, nu. Ninguém entendeu nada. Perguntaram de você, eu disse que estava bem. E o que é que vocês não entenderam? Falei. É a zona. Senta, Red, Dick falou para mim. Senta e... É a zona, repetia eu. A zona. A zona. Eu não enxergava nada ao redor além daquela teia prateada. O bar inteiro parecia enrolar-se nela, pessoas faziam movimentos, e a teia crepitava quando tocada.
E no meio estava o maltês com o rosto infantil e cheio de surpresa, sem entender nada. Moleque, disse eu para ele com carinho. De quanto dinheiro você precisa? 1000 bastaria. Então pega. Toma. O eu lhe empurrava dinheiro e já gritava. Vá até o Ernest e diga que ele é um canalha, um animal. Não tenha medo, diz para ele é covarde. E depois vá à estação. Compre a passagem de volta e saia logo daqui, direto para a sua Malta, sem parar em lugar nenhum. Não lembro o que mais eu gritei, só lembro que parei no balcão, e Ernest colocou na minha frente algo refrescante, perguntando: Você parece estar cheio da grana. Sim, respondi. Parece. Que tal quitar sua dívida? Preciso pagar impostos amanhã. Foi aí que eu reparei que estava com um monte de notas na mão. Olhei aquele maço e resmunguei. Ora essa, o creão maltês não quis pegar a grana, é orgulhoso demais. Bom, agora é com o destino. O que há com você hoje? Perguntou-me o bom amigo Ernie. Bebeu demais? Oh não, respondi. Está tudo em ordem. Estou pronto para ir pro chuveiro. Vá para casa, disse Ernest. Você está bêbado. O Quiril morreu, falei para ele. Qual Quiril? Aquele sarnento. Você é que é sarnento, seu escroto. Respondi. Nem com 100 canalhas como você dá para fazer um Quiril. Você é um legítimo filho da mãe, seu comerciante fedorento. Sabia que está lucrando com a morte. Acha que comprou todos nós? E se eu mandar pros ares este seu lugarzinho maldito? Mal eu levantei o braço para tomar impulso, e me agarraram e começaram a me arrastar. Eu já não raciocinava bem e nem queria. Eu me lembro de ter gritado algo, me debatido e chutado alguém. Quando voltei à consciência, estava no banheiro, todo encharcado e com a cara quebrada. Olhei no espelho e mal me reconheci. Estava com algum tipo de tique paralisando a bochecha. Nunca tive isso antes. Dava para ouvir a gritaria no salão, móveis quebrando, louça partindo, meninas grunhindo. E no meio de tudo o graxa berrava feito um urso polar no cio. Confessem, seus bastardos. Cadê o ruivo? Onde vocês o esconderam, seus tranqueiras? Aí soou a sirene policial. E logo que ela soou minha mente limpou-se completamente, ficou clara e até mesmo transparente. Lembrava-me de tudo, compreendia tudo e sabia de tudo. Minha alma estava vazia, só havia ódio cristalizado. Pois bem, pensei, vou lhe mostrar o que é bom para tosse. Vai aprender o que é um stalker, seu comerciante podre. Tirei do bolso um peão novinho, ainda não o tinha usado. Apertei os lados dele entre os dedos para armá-lo, abri discretamente a porta para o salão e pus o negócio na lixeira. Feito isso, abri a janela do banheiro e me mandei. Queria, é claro, assistir ao espetáculo, mas precisava dar no pé rápido, pois não me dou bem com peões, meu nariz sangra. Ainda atravessando o pátio percebi que meu peão tinha começado a funcionar. Primeiro, uivaram cachorros no quarteirão inteiro, eles sempre eram os primeiros a sentir. Depois, alguém dentro do bar deu um uivo tão alto que me doeram os ouvidos. Imaginei as pessoas começando a surtar no bar, alguns entrando numa depressão profunda, outros virando feras selvagens, e outros ainda morrendo de medo, sem saber para onde correr. É uma coisa terrível, um peão. Vai passar um bom tempo até o bar do Ernest ficar cheio de novo. A essa altura, ele já deveria ter adivinhado que fui eu, mas eu não estava nem aí. Acabou. O Stalkerhead não existia mais. Para mim, já chega de brincar com a morte e levar outros babacas ao seu encontro. Você se enganou, meu amigo Quiril. Perdoe-me, mas acontece que o Graxa tinha razão, e você, não. Não havia nada na zona para seres humanos. Nada de bom poderia vir dela. Pulei o muro e fui para casa. Caminhava mordendo os lábios, queria chorar e não conseguia. A imagem de um completo vazio, a depressão e os infinitos dias monótonos eram tudo o que eu conseguia enxergar no meu futuro. Ah, Quiril, meu único amigo, como a gente deixou isso acontecer? Como eu ficaria sem você? Sem suas perspectivas de boas mudanças, de um mundo renovado. E agora? Alguém choraria por você na longínqua Rússia, já eu não posso. Pois foi tudo culpa minha, droga. Fui eu o culpado, eu e mais ninguém. Como pude, grande idiota, te levar ao fundo da garagem antes que seus olhos se acostumassem com a escuridão lá dentro? Vivi toda a vida como um lobo solitário, pensando apenas em mim mesmo. E aí, do nada, resolvi bancar o benfeitor, distribuindo presentes. Para que diabos eu lhe contei sobre aquele oco recheado? Para começo de conversa. E logo que eu pensei naquilo me deu um aperto na garganta tão forte, que eu quis uivar feito um lobo.
Provavelmente fiz algo do gênero, pois os transeuntes começaram a lançar para mim olhares esquisitos. Aí, de repente, tudo ficou melhor, eu vi a Guta vindo na minha direção. Minha queridinha, minha garota perfeita. Ela caminhava colocando graciosamente uma linda perna na frente da outra, e a saia balançava acima de seus joelhos. De todos os cantos, os caras a seguiam com os olhos, mas ela não dava a mínima, andava direto, como se por uma linha invisível. E não sei porque eu logo entendi que estava à minha procura. Olá, Guta, cumprimentei. Aonde você vai? Ela olhou para mim e na hora percebeu tudo. Minha cara machucada, o casaco molhado e os punhos com arranhões, mas não comentou nada, apenas disse: Olá, Red. Estava te procurando. Sei, respondi. Vamos para minha casa. Ela ficou calada, desviou a cabeça, olhando para o lado. Ai, que porte lindo tinha sua cabeça, e que pescoço, igual a uma jovem égua, rebelde, porém submissa. Depois ela disse: Não sei, Red. Talvez você não queira mais sair comigo. Meu coração se apertou. O que foi? No entanto, mantive a calma e disse: Não estou te entendendo, Guta. Desculpe. Hoje eu não estou legal e não estou raciocinando bem. Porque, de repente, eu não ia mais querer sair com você. Peguei-a pelo braço e comecei a caminhar devagar na direção da minha casa. Todos aqueles que antes olhavam para ela rapidamente desviaram os olhos, pois eu tinha morado naquela rua por toda a minha vida, e o pessoal conhecia bem o Red ruivo. E quem não conhecia sentia que poderia conhecer bem rápido. Minha mãe quer que eu faça um aborto, disparou ela. Mas eu não quero. Andei mais alguns metros antes que a ficha caísse. E a Guta continuava: Não quero aborto nenhum, o que eu quero é ter um filho seu. Você faça o que bem entender, está livre e pode ir embora, não vou te prender. Eu a ouvia falar, cada vez mais emocionada e ficando nervosa, enquanto eu entrava num estado de deliciosa vertigem. Não conseguia pensar em nada, só passava bobagem pela minha cabeça. Um ser humano vai, outro vem. Ela não para de repetir, continuava Guta, que a criança é do Stalker. Então para que fabricar aberrações? Diz, ele é malandro, vocês não terão nem casa, nem família. Hoje ele está aqui e amanhã, na prisão. Mas eu não me importo, estou pronta para tudo. Posso fazer tudo sozinha, dar à luz, cuidar, educar. Não preciso de você. Só que você não vem mais me ver, então não te abrirei a porta. Guta, disse para ela, meu amor. Pare por um instante. Eu sentia um riso meio nervoso e inconveniente me dominando. Minha linda garotinha, por que está me expulsando? Eu ria feito um babaca, não conseguia segurar aquele riso idiota. Ela virou, escondeu o rosto no meu peito e caiu em prantos. O que vamos fazer, Red? Soluçava por entre as lágrimas. Como é que ficamos agora?